Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Mas muito bom dia, bom dia, bom dia. 10 da manhã, mais 3 minutos. Aberto o microfone Bandeirantes Campinas, hein? Hoje é dia de Ponte Tombense, a bola rola no majestoso 11 da matina. 11 horas. Diria Sérgio Batista, grande locutor, década de 60, início da de 70, nossa co-irmã Rádio Cultura, né? Ele apresentava todo domingo um musical sensacional, a parada. E a cidade parava para ouvir Sérgio Batista, para ficar ouvindo aquele 11 horas, 10 minutos. Setor de compactos duplos, 18º lugar. Deus do céu, época romântica do rádio. Isso é muito nostálgico, muito gostoso, assim como você, ouvinte da Bandeirantes Campinas, antes Rádio Educadora, passamos a ser Rádio Bandeirantes Campinas a partir de 2003. Estamos aqui firmes, né? Para ver o que vai acontecer com essa macaca safada. Nossa senhora, macaca tá na roça, a situação da ponte, hein? Tá na roça, 11 horas, Ponte Tombense, quem narra é o amigo Batista com pitacos de Mestre Tigrão e Gleger Zorzin. Alegria até o fim, tá bom? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Leandro Renato. Nossa equipe técnica, muito obrigado. Muito bem, seu Lucas, bom dia ao senhor, né? Tá gripado, meu filho? Não. Tá sinusite, né? Tá com a voz grossa, turbo, hein? E o nosso Danilo Capucci também, modulando aqui no YouTube. Já estamos no YouTube? Já estamos? Sim! Olha, YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas. Coloque aí no YouTube, por favor, você vai ver a nossa belezura. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua visibilidade. Coloque lá, dá um like, tá bom? Dá uma chance pra gente lá, coloca ok, assine o sininho, né? Dá um like, é isso aí, tá bom? Muito obrigado. E no radinho, né, no AM 1170, tão romântico o rádio, de Ribeirão Preto é AM 1270, estamos em FM faixa estendida, 85,7 Campinas e 85,3 em Ribeirão Preto, tá bom? E o seu Milton Neves dando aquele show, como sempre, o Pelé do rádio, né? Aí, Milton, depois do jogo, quanto é que foi o jogo, né? O Durval Mengava e o Coutinho, peraí, Pepe. Milton, eu quero saber o resultado do jogo, né? Durval, Mengava e Coutinho, peraí, Pepe. E Durval, Mengava e Coutinho, peraí, Pepe. Os caras de São Paulo não falam o resultado do jogo depois do jogo. Pode reparar. Eu estava ouvindo ontem, essa semana, a Band de São Paulo, né? Jogo de São Paulo e tal, termina. Os caras, 15 minutos eu fiquei ouvindo, 15. Os caras não falam o resultado. O cara fechou a jornada e não falou, aqui no Morumbi hoje transmitimos. Não fala. Os caras não falam. Imagine se vai falar o público. No Morumbi o público foi tanto, São Paulo 2, não sei o que tem. Não fala, gente. Não é só a Band, não. As emissoras de São Paulo não falam o resultado do jogo depois do jogo, muito menos o público. É por isso que no nosso jogo aberto aqui, com muito prazer, eu sempre repito, é uma rotatividade muito grande o rádio. Você tem que interagir a todo momento. Para quem escuta, sei lá, o Guarani perdeu, a Ponte perdeu. O Edu tá falando toda hora, que perdeu, eu sei que perdeu, mas não é. Tem que falar o resultado do jogo. Hoje, o ouvinte não tem mais paciência. Ele coloca no aplicativo, ele sabe o resultado lá, na internet, depois coloca no rádio para ouvir.
o bochicho todo, que pelo andar da carruagem, pelo comentário, você já sabe o que aconteceu. Mas o cara, às vezes foi um golaço que o cara marcou, né? Tem que repetir toda hora. Fulano fez um gol de bicicleta, aqui no Morumbi foi tanto. Tem que repetir, o rádio é repetição a toda hora, a todo momento. Mas os caras não falam, né, seu Milton Neves? Quanto é que foi o jogo? É Durval, Mengabo, Cozinho, Pepe. E segue o jogo, tá bom? Muito obrigado aqui, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. Outra coisa também, todo mundo no rádio fala WhatsApp correndo. Eu não sei como é que o ouvinte anota. Pô, fala devagar, cara. Fala com slow motion. O nosso WhatsApp, 97102-1493. 97102-1493. E muito obrigado à família Seco, já nos mandou aqui. Bom dia, que hoje seja uma nova etapa para a macaca querida. Família Seco, Deus abençoe. Muito obrigado, vocês também da família Seco. O nosso muito obrigado, hein? Nilton de Varinhos, olha aqui. Bom dia, Edu. Muito obrigado. Atenção, meu povo, hein? Arrisque o palpite. Pode mandar o WhatsApp que eu leio agora. 97102-1493. Nilton de Varinhos. Edu, vamos, macaca. Ok, hoje vai dar macaca, Edu. É a Marisa. Bom dia, Você tomou quantos cafés, hein, Deixa eu ver aqui. Também obrigado aqui ao 2270, muito agradecido. E segue o jogo. Ontem transmitimos aqui, CRB e Guarani foi 1-1, e o Mozart fez a estreia e tal, e colocou uma escalação exótica, né? Colocou com 3 volantes, Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson e Giovanni Augusto para armar a equipe, né? O goleiro foi Arthur Gazi, era o terceiro goleiro, fez a sua estreia, 22 anos, não decepcionou, né? E aí o Lucão do Break ficou no banco, entrou o Vitinho. Aí no intervalo estava 1-0, o CRB tirou o Vitinho, colocou o Lucão do Break. Quer dizer, consertou o time no segundo tempo. E aí o Guarani empatou no segundo tempo, só deu o Guarani realmente. Mas foi um catadão, né? Inicialmente aí a torcida ficou brava. Pô, seu Mozart, tudo bem, a estreia passa, mas contra o Cruzeiro, o senhor tem que pensar na escalação inicial. Porque as alterações foram corretas no segundo tempo. Me desculpem, mas a escalação inicial totalmente errada. Então, Mozart, desconto, é verdade, é estreia, vamos aguardar, diria o profeta. Aí a macaca hoje, 11 horas, seja o que Deus quiser, né, gente? Porque é o seguinte, pegando aqui a classificação da Série B, ontem que eu vi falando aqui, acho que nem a vitória faz com que a Ponte saia da zona de rebaixamento, hein? Deixa eu ver aqui a Série B que aconteceu. Na sexta, Chapecoense 3, Sampaio Corrêa 1, Gilson Kleina garantido. 3-1 ganha Chapecoense, o Sampaio Corrêa. Brusque 2, Operário 0. Cruzeiro 2, Vila Nova 0, hein? E amigo Totoiate já me informado, Dado Cavalcante não é mais técnico do Vila Nova. Foi demitido, mais um que dança na Série B. E o Cruzeiro nada de braçada, né? Tivemos ontem Londrina 0, CSA 0, Ituano 1, Criciúma 2, é bem verdade, o Ituano empatou no finalzinho 1-1, mas nos acréscimos, gol do Criciúma, olha só, hein? Náutico 3, Novo Horizontino 1, Novo Horizontino quebrou a castanha do Vasco, a invencibilidade, e ontem perdeu para o Náutico em Recife, e CRB e Guarani foi 1-1. Hoje, 11 horas, só tem Ponte Tombense, e às 16, Vasco e Sport, Bahia e Grêmio, aqui a briga daqueles que estão lá para cima na tábua, na classificação, né? Vasco, Sport, Bahia e Grêmio, tá? Então, Cruzeiro líder com 37, em segundo Vasco, 30, em terceiro Bahia, 28, em quarto Grêmio, 25, em quinto Criciúma com 23, em sexto Sport com 21, as principais colocações. O Ituano é o primeiro fora da zona com 17. Em 17º, CSA já jogou 16. A Ponte é 18ª com 14, Guarani 19º também com 14, mas a Ponte tem uma vitória a mais, e o Vila Nova, último colocado com 12. O que acontece? Se a Ponte ganhar hoje, ela faz 17 pontos e 4 vitórias. Ela ultrapassa o CSA. Agora, quando chega no Ituano, que é o primeiro fora, vai dar empate em pontos, vai dar empate no número de vitórias, 4-4, mas o problema é o saldo. O Ituano está com o saldo zerado e a Ponte tem menos 5 de saldo. Saldo 5 negativo. E aí complica. Teria que golear a Ponte aí. Teria que golear. Porque se dá 5-0 Ponte, vai dar saldo 0, mas aí o Ituano vai ter 16 gols marcados, a Ponte vai ter 14. Nossa, esquece.
esquece. Só um 7-0 hoje para a Ponte pegar. Mas, enfim, não sai da zona do rebaixamento, certo? Resumindo tudo isso, tá? Manda um abraço aqui pro Robertinho. Robertinho, que trabalha no almoxerifado da Macaca, sempre ouvindo a Bandeirantes. Chegou 6 da manhã no Majestoso, cara. O Robertinho já tá bastante idoso e tal, mas tá firme lá. Ele trabalhava, preparava lá ele era lá no vestiário, né? Trabalhava no vestiário da Ponte e tal, mas com o advento da Covid, aí o Robertinho foi transferido para o almoxerifado, entendeu? Para o almoxerifado. 6 da manhã, o Robertinho chega no Majestoso, jogo é às 11. Tem que preparar tudo lá, um pede uma coisa, pede outra, tem que abastecer e tal. E eu recebi aqui uma foto lá do vestiário do visitante do Tombense. Os caras colocam fruta, tem tudo o negócio. Você está pensando o quê? Tem que ver se o ar-condicionado tá ligado. O Tombense chegou por volta das 9 horas, hein? Então tem tudo um preparo. O camarote lá, pessoal do Tombense, né? Que vem a delegação do Tombense, tem um camarote e também é preparado com fruta, suco, tudo isso preparado pelo pessoal da Ponte, certo? E o Robertinho ajuda também. Tem que fazer o lanche da guarda, os policiais que chegam. Aí depende do efetivo. A Ponte paga até o efetivo, entendeu? Tem que preparar os lanches e tudo. Então o pessoal do staff tem que chegar cedo, né? E o amigo Iga, não tem nada de mais falar isso, porque o Iga é sensacional. O Iga, grande Ponte Pretano, um coração de ouro. O que o Iga faz por Campinas, pelas entidades, ajuda todo mundo. O pessoal da FIAC tá apertado. Liga pro Iga, vai ter uma festa aqui, precisa de doce e tal. O Iga dá. E o Iga, como grande Ponte Pretano, abastece toda vez que tem jogo. Negocinho do Iga pro visitante. Negocinho do Iga pro camarote lá do visitante. É o Iga que abastece graciosamente. O que o Iga fez pela Ponte faz é brincadeira. Grande coração generoso, né? Tá aí o Iga. E por falar em polícia militar, a Ponte paga, tem que pagar. E eu fiquei sabendo também, arbitragem. Eu li no regulamento que quem paga a arbitragem é o clube mandante. Só que é pago antes do jogo, você sabia? É pago antes do jogo. O pessoal da CBF, com o pessoal da federação, através do representante, é uma das 1000 atribuições de um representante. O representante, está valendo o regulamento, tem serviço pra caramba. Ele tem que chegar no estádio e ver um monte de coisa, entre elas a parte financeira. Meus amigos, a arbitragem é no cacau. Não sei o caso de outros clubes, mas na Ponte paga em dinheiro. Então, antes do jogo, o representante sobe na secretaria e já vai. Tem que pagar juiz, árbitro, bandeirinha, representante do staff, né? Pega em dinheiro. Em dinheiro. E não é barato não, hein? Deve estar de 7 a 9 mil reais todo o staff de arbitragem, entendeu? Antes, o juizão chegou no vestiário, meu amigo. Tá começando a se aprontar, no mínimo, tá lá. Cash! É cash, não tem conversa, não. Não tem conversa. Então é isso aí. São bastidores, fatos interessantes que ocorrem. Isso né? O Edu gosta dessas coisas, viu? Eu quero saber renda, como é que funciona e tal. Outra coisa também, a Ponte sempre concentrava no Alphaville. Hoje a Ponte concentra no hotel ali na Glicério, esquina com a Aquidaban. A delegação já saiu, já está no Matheus, evidente, são 10h16, o jogo é 11 horas. A turma já está se aprontando, tá tudo certo, é isso aí, tá bom? Olha, quem narra aqui hoje é o amigo Batista, quem comenta é Mestre Tigrão e Greg Zorzin, pela ponta esquerda. O quê? 10h16, o homem tá aí? Já tá aqui conosco? Maravilha! Meus amigos, hoje que dia que é? 3 de julho. Então, deixa eu ver aqui, faltam 12 dias para o amigo Batista completar 20 anos de rádio e TV Bandeirantes, hein? Então, deixa eu falar com o homem, hein? Se tem alguma novidade, se tem escalação da Ponte, hora. Bom dia. Diga lá, meu grande amigo Batistão. Muito bom dia, meu caro amigo Edu Pinheiro. Um grande abraço para você. Que prazer ouvi-lo nessa jornada esportiva. Sim, Edu, o time da Ponte está definido. Daqui a pouco até os comentaristas vão explicar porque tem uma novidade interessante. Sim. 2 laterais. Escala
o técnico Hélio dos Anjos para enfrentar o Tombense. 2 laterais, Arthur e Jean Carlos. É a primeira vez que um treinador faz isso na Ponte Preta. Claro que vai acontecer uma dobrada, né? Chamada dobrada pelo lado esquerdo. Mas anote aí, Edu. Sim. Kaique França é 12. Norberto é 2. 2 zagueiros. Thiago Oliveira, 3. 39, Douglas Mendes, o DG. E pela lateral esquerda, Arthur, número 15. Aí são 2 volantes. Amaral, 19. E Leonaldi, camisa número 5. Jean Carlos, 26. E Fecim, 20. E na frente, Danilo Gomes, recuperado de contusão, está retornando ao time da Macaca, número 9. E o Luca, que é o capitão, artilheiro do time, número 10. Então, Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e Arthur, Amaral, Leonaldi, Jean Carlos e Fecim, Danilo Gomes e Luca. Tem aqui o banco também, se você quiser. Sim. Igor Vinhas, 1. 4, Luanderson. Esse Luanderson... É zagueiro da base, foi promovido agora. Eu ouvi a sua entrevista, você fez uma bela entrevista com o Felipe Moreira. Opa! E ele falava desse Luanderson. Naquela entrevista ele citou 2 jogadores do Sub-23 que se destacaram em partidas amistosas, preparatórias para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A Ponte estreou bem, vencendo 1-0. Gol do Josiel, que era do time principal e foi, portanto, colocado à disposição. Aliás, são 7 jogadores do time principal atuando nesse Sub-23 da Macaca. E esse Luanderson, lá naquela entrevista na última terça-feira, o Felipe Moreira já adiantava a você que ele se destacou no Sub-23 e foi puxado para o time principal. Ele e o Pedro, goleiro também que se destacou. Então ele está aqui no banco. Luanderson, número 4. 13 para Bernardo, 18 Nicolas, 21 Luiz Felipe, 22 Igor Formiga, 23 Gabriel Venâncio, 25 Alisson, 28 da Silva, 29 Chaporã e 32 Fraga. Esse é o time da Macaca. O Tombense também já está definido. Sim. Número 1, Felipe Garcia. Número 2, Davi ou David. Número 3, Marcondes. Número 4, Josef, com PH no final. Ele é o capitão do time do Tombense, Josef. Número 6, fechando a linha de defesa, Mandel. Rodrigo é o primeiro volante, número 5, Keké. Número 7, Zé Ricardo, número 8, e Jean Lucas, número 10. E no ataque, Everton, número 9. E o Renatinho, que você conhece bem, né, da Ponte Preta, subiu com a Macaca. 2011. Ele voltou ano passado, jogou um pouco, fez o gol contra o Vasco. Saiu e tá lá, Renatinho. Tá lá, tá bem. Tá Felipe Garcia, Davi Marcondes, Josef Mandel, Rodrigo Keké, Zé Ricardo e Jean Carlos, Everton e Renatinho. Tem o banco também, 12 Rafael Santos, 13 Diego Ferreira, 14 Jordan, número 16 Reginaldo, 17 Lucas Santos, 18 Ítalo, 99 Ciel, 20 para Cleiton e 22 para Genilson. Arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim, assistente 1 Pedro Jorge Santos de Araújo e o assistente 2 Esdras Mariano de Lima Albuquerque. Eles são das Alagoas. Você falava do preço da arbitragem para uma partida de futebol e, claro, né, que o custo se eleva a partir do momento que os árbitros e os assistentes viajam de avião
de uma distância bem longa, que é o caso, por exemplo, desse trio de arbitragem que vai apitar o jogo de hoje, vem lá das Alagoas. Quarto árbitro, Tiago Duarte Peixoto, esse já é mais tranquilo, é de São Paulo. E hoje no VAR, Heber Roberto Lopes, esse é de Santa Catarina, portanto é de um outro estado de Santa Catarina, o Heber Roberto Lopes. E uma informação, a Ponte está interessada no zagueiro Matheus Silva do Cruzeiro. Esse jogador tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023. Ele tem 26 anos, ele foi contratado pela equipe do Cruzeiro e ele fez só 5 jogos, né, pelo Cruzeiro, todos os 5 jogos pelo Campeonato Mineiro, portanto ainda não jogou na Série B, a Bezona. E o contrato dele, como eu disse, vai até 2023. O Cruzeiro pretende colocá-lo para rodar, vai emprestar, pretende emprestar o jogador e a Ponte Preta está interessada. Esse Matheus Silva, não sei se você lembra, mas ele foi capitão do Ituano naquela jornada da Série C, foi campeão, inclusive. Ele teve uma passagem pelo Criciúma, pelo Guarani de Santa Catarina e São Bento, mas se destacou naquela campanha vitoriosa com o Mazola Júnior. O time foi campeão da Série C, subiu, né? E depois foi campeão da Série C justamente contra o Tombense, que hoje enfrenta a Ponte Preta, enfrentou em 2 partidas o Tombense. O Hélio dos Anjos está com dificuldade, até ele muda o esquema tático hoje. Ele vinha jogando com 3 zagueiros, mas ele não tem hoje nenhum zagueiro experiente para colocar em campo e, portanto, muda o esquema. Claro que está colocando uma dobrada de laterais, mas não tem os 3 zagueiros. Ele tem o Thiago Oliveira, ele tem o DG, o Fabrício pediu para sair, foi embora, e o Fábio Sanches está suspenso com o 3º cartão amarelo. Então, além do Thiago Oliveira e também do Fábio Sanches, tem o DG, que é menino. Aliás, o Thiago Oliveira está bastante rodado nesta Série B, né? Ele vem tendo oportunidades, mas o DG é mais recente. Mas os 2 são meninos. E além desses, tem o Euler, que é do Sub-20, recém-subido da base, e o Luanderson, promovido do Sub-23. Então, realmente está faltando o zagueiro, e esse zagueiro poderá ser o Matheus Silva, para ser inscrito no dia 18, quando abre a janela de transferências para o mercado brasileiro. Essa é a novidade desse campeonato. A janela abre dia 18 de julho e vai fechar no dia 15 de agosto. Quase um mês, né, de abertura de janela, mas a partir do dia 18, a Ponte, que já contratou o Richelli, estava aí treinando já há algum tempo, e contratou também, anunciou esta semana, a contratação de um atacante uruguaio, Leandro Bárcia, atacante uruguaio que nos últimos tempos realizou 15 partidas, marcou apenas 1 gol, já está contratado, assinado, treinando e também será inscrito na janela, meu caro Edu Pinheiro. Sim, atacante, hein? Olha, antes, porém, dizendo aqui do Tombense, Renatinho, esse ponto, não conhece, 2011, ano passado também. No banco, Rafael Santos, goleiro que passou pelo Guarani. Mas quem está lá também é o Ednei, zagueiro, mas não está relacionado. E outro que está no Tombense é Igor Henrique. Primeiro jogou na Ponte, depois desceu a Avenida, foi para o Guarani. Ano passado, no Ituano, campeão da Série C. Mas também não está relacionado o Igor Henrique do Tombense, né, que passa aqui por Campinas. Com referência aos atacantes, a Ponte anunciou, você disse aí, o uruguaio Leandro Bárcia. É o seguinte, sabe quantos atacantes a Ponte contratou esse ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, só esse ano, hein? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se o Dodô for considerado atacante, porque a assessoria de imprensa da Ponte trata o Dodô como meia atacante, meia. Mas a imprensa trata como atacante. Já foi embora o Dodô, voltou lá para o Nova Venécia, jogou inclusive ontem, né? Contra a Inter de Limeira. Então é o seguinte, Danilo Gomes, tudo esse ano, hein? Douglas Santos... já foi para o Amazonas, né, que disputa a Série D. Echaporã, Leandrinho, aquele 36 anos, só jogou uma partida. Luiz Fernando, o que veio do América Mineiro. Nicolas, que veio do Inter de Porto Alegre. Deixa eu ver o que mais aqui. Pedro Júnior, que já foi embora. Tá sem clube, né, veio do Vila Nova. Ramires,
que veio do Red Bull Bragantino. O Ribamar, que está no estoque aí no departamento médico, se machucou contra o Ituano, 2-2, a Ponte rebaixada, o último jogo dele. Da Silva, veio do Novo Hamburgo. O Luca, né, contratado, jogou 2017, mas foi contratado esse ano. O uruguaio Leandro Barça e o Dodô, que veio do Nova Veneza. Repito aqui, são 13 atacantes, 13. Desde dos últimos 5 anos, a Ponte contratou 63 atacantes. 63. Porque foi em maio de 2017 que começou a Estrada da Volta. A Ponte começou brasileiro, foi rebaixada em 2017 para a Série B. E outros fatores negativos aconteceram também esse ano, culminando aí com o rebaixamento no Paulista. Então eu fiz um levantamento, curiosamente, e está todo mundo empregado. Tirando os que já pararam, que nem o Roger, que atuou nesse período, mais uma passagem, tomou 5. Somando aquele que veio do Flamengo, jogou no Corinthians. Deixa eu ver aqui. O Emerson Sheik, que já parou. Hoje é comentarista, né? No SBT. E teve um também que parou, né? Os demais. Bom, quem não parou, todos estão empregados. Todos estão empregados, tá? Tá aqui Claudinho, que veio do Corinthians em 2017, está no Zenit da Rússia. É isso aí, Emerson Sheik já parou, Formiga, Léo Arthur, Léo Gamalho, tá no Coritiba, hein? Lins, Luca, depois voltou Luiz Ali, boliviano, essa é uma história à parte. O que o Luiz Ali fez, Maranhão, Negueba, Ramon, André Luiz, Felipe Cardoso, Gabriel Vasconcelos, Yuri, Júnior Santos, Neto Costa, Roberto, Silvinho, Vitor Rangel, Bill, Dadá Belmonte, Dudu, Facundo Batista, Gabriel Lima, Hugo Cabral, João Carlos, Marlisson, Renato Kaiser, Roger Tales, Thiago Marques, Vico, Bruno Rodrigues, Guilherme Pato, Matheus Anderson, Matheus Peixoto, Moisés, Osman, Alisson Safira, Thiago Orobó, Vanderlei, Zé Roberto, Iago, Josiel, Niltinho, Paulo Sérgio, Richard, Rodrigão, Danilo Gomes, Douglas Santos, Echaporô, Leandrinho, Luiz Fernando, Nicolas, Pedro Júnior, Ramires, Ribamar da Silva, Luca, Leandro Barça e Dodô. 63. E quem parou também é o Vanderlei, né? Vanderlei tinha um contrato com a Ponte, aquele 2006, 2008, voltou, fez o gol lá em Guaratinguetá, gol da vitória, a Ponte na final contra o Palmeiras. Coitado, ele voltou, fez um contrato de risco, mas desapareceu da fita aí o Vanderlei. Ora, 10 horas e 30 minutos, hein? Greg Jorzinho, tá? Deixa eu dar uma faturada, eu volto já. Olha, sim. Escalação da Macaca, hein? Exótica, diferente. O menino, deixa eu ver aqui, o Jean Carlos. O Jean Carlos no meio, né? Que coloca aí o treineiro da Ponte, né? Jean Carlos no meio, hein? Arthur na lateral esquerda e Jean Carlos que é na lateral esquerda vai pro meio. Já, Zorzinho opina, finalzinho, 10h30, eu volto já. Concentração. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto pra ajudar. E pra fechar a concentração, alô, Greg Zorzinho, um pitaco da escalação da Macaca. Bom dia. Bom dia, Edu Pinheiro, tudo bem, né? Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, um abraço ao Tigrão, já tô vendo ali com as anotações dele, Carlos Batista Apostos, interessante pra caramba, é isso aí. E olha, não vamos esquecer aí, viu, a galera do YouTube aí tem que dar o like, hein? Tem que dar o like e ativar as notificações. Escalação da Ponte, Edu. Eu acho, pela escalação, que ele vai manter ali o Arthur como um terceiro homem de defesa.
A Ponte que vinha jogando com 3 zagueiros, tá? E aí o Jean Carlos faz ali a lateral esquerda. Lógico que nós temos que esperar a bola rolar para passar isso aí pro ouvinte, mas eu tô com essa impressão, que o Arthur deve ser o zagueiro, uma espécie de zagueiro ali pelo lado esquerdo, né, dando uma sustentação defensiva. A Ponte que vinha jogando, né, jogando com 3 zagueiros, perde o Fábio Sanches e ele meio que, na minha opinião, vai improvisar o Arthur ali pelo lado esquerdo ali como uma espécie de zagueiro. Vamos ver até a bola rolar, mas eu acho que é por aí, né? Interessante a volta do Danilo Gomes, que é bom jogador, né, ali ao lado do Luca, e o meio de campo com o Amaral, Leonardo e Fecim. Eu gosto da escalação, Edu, vamos esperar a bola rolar, mas eu acho que é por aí mesmo. O Hélio, ao invés de lançar ali o menino que está no banco, o Anderson, né? Ele vai com o Arthur, que já está acostumado a jogar, provavelmente deve ter treinado. Na minha opinião, a Ponte continua no esquema com 3 zagueiros, porém, o Arthur, que é o lateral, deve fazer ali o zagueiro pelo lado esquerdo. Vamos ver, a hora que a bola rolar, a gente passa aí um parâmetro do que está a plataforma tática implantada pelo Hélio dos Anjos. E sorte a macaca, viu, Edu? Olha, já o pitaco final do Tigrão encerrando concentração, hein? Meus amigos, Dicenza Campinas, a sua loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. A Dicenza conta com várias linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Precisa de pia, torneiras, tubos e conexões ou ferramentas? A Dicenza tem também. Pensou em revestimentos, luz inteligente, automatização de ambiente? A loja oferece muitas opções. E se teve uma emergência e precisa de entrega expressa, a Dicenza atende na hora. Ligue ou mande WhatsApp para 19 999988888. É facinho, 999988888. Conheça na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, em Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto pra ajudar. E Dicenza, é isso aí. Oi, Tigrão, em nome de Dicenza, o seu pitaco da escalação da macaca. Arthur será zagueiro e Jean Carlos na lateral esquerda, ou Arthur vai na esquerda e Jean Carlos no meio? Oi, Tigrão, bom dia. Fala, Edu, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos amigos da Bandeirantes. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que ele traz o Fecim para fechar o meio, né? Ele traz o Fecim para ser o 4º homem de meio campo e solta como atacante pelo lado esquerdo o Jean Carlos, segurando um pouquinho o Arthur pelo lado esquerdo, e aí sim, ele vai fazer uma linha de 4 marcadores, libera mais o Norberto, número 2, para fazer uma ala com o Danilo Gomes pelo lado direito. Mas aquilo que o Gleger falou, um abraço para o Gleger, que está lá em Hortolândia, é real. Vamos esperar um pouquinho, a hora que a bola começar a rolar, a gente vai entender direitinho a distribuição, a função tática de cada um. Nós vamos entender como é que o Hélio vai distribuir esse time aí num jogo duríssimo contra esse time do Tombense, que se recuperou muito na competição e é uma das surpresas agradáveis da atual Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Desculpa, Tigrão. Segura, mestre Tigrão. Olha, é o seguinte, hein? Final do Concentração. Vem aí ele, hein? Faltando 12 dias para completar 20 anos de rádio e TV Bandeirantes. Esse ícone do rádio do Brasil. Vem aí o Batistão, meu grande amigo, com Ponte Tombense. E até já. Concentração. Oferecimento Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 99998 8888.
Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto pra ajudar. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Está no ar mais uma grande jornada esportiva Bandeirantes. Estádio Moisés Lucarelli. Bola rolando daqui a pouco. Partida marcada para as 11 horas da manhã. Ponte Preta e Tombense pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Bezona. E aqui na Bandeirantes o show vai começar.
O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor. Aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e você também pode acompanhar pelo Instagram. Siga no @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. golcaresaude.com.br. E Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. 983150103 Aeropisos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. No ar da Bandeirantes, as vozes que farão a grande jornada esportiva deste domingo de manhã. De manhã e tarde, né? Já que a partida vai terminar por volta de 13h. Então, manhã, tarde deste lindo domingo de sol, você acompanha aqui pela Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, bom dia. Bom dia, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Jogo complicadíssimo pela própria fragilidade da Ponte e também pela qualidade desse time muito bem dirigido e em franca recuperação no campeonato do Bruno Pivetti. É um time muito organizado, um time traiçoeiro, joga com uma formação diferente daquela que vimos na última semana e nesse meio de semana contra o CRB lá em Alagoas. Vem com uma surpresa aí o Renatinho desde o início e nós vamos acompanhar. Que a Ponte tome muito cuidado com o Everton, que jogou com a 10, lá estava mais atrás, hoje ele joga mais à frente. E com esse Zé Ricardo, número 8, é um segundo volante de muita qualidade. Faz a bola chegar com muita qualidade à frente. E nós esperamos que a Ponte, com uma formação diferente, que não jogou junta ainda nesse campeonato, que possa dar um encaixe legal e possa acertar um bom jogo. Mas é uma partida, volto a dizer, muito difícil, extremamente complicada e que, claro, preocupa o torcedor da Ponte pela própria instabilidade e a irregularidade do time ao longo de todo o campeonato até agora. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, bom dia, Gleger. Bom dia, Batistão, bom dia pro amigo ligado na Bandeirantes, bom dia aos companheiros aí da rádio. Olha, Batista, é um jogo difícil pra Ponte. Como disse o Tigrão, esse time do Tombense vem em ascensão, é um time muito bem treinado, de bons jogadores. Tá aí o Renatinho, que o torcedor Ponte Pretano conhece muito bem. Esse camisa 10, Jean Lucas, aí foi a revelação da Série C o ano passado, é bom jogador também, a Ponte tem que estar muito atenta. O meio de campo da Tombense muito forte. E a Ponte tem aí a ausência do Fábio Sanches, que para mim era o elo, né, de ligação ali, de segurança desse sistema defensivo da Macaca. Bem organizada nas últimas 2 partidas, elogiada inclusive por todos nós, que eram os 3 zagueiros, o Thiago, o DG e o Fábio Sanches. Eu acredito muito que ele vai manter o mesmo esquema, até porque as coisas tinham acontecido positivamente. Troca aí o Fábio Sanches pelo Arthur, que é o lateral esquerdo da Macaca, porém deve vir ali para fechar como um zagueiro pelo lado esquerdo. Em alguns momentos, a Ponte dá para fazer ali um 4-4-2, adiantando um pouco mais o Giancarlo para a segunda linha e o Arthur posicionado como lateral. São circunstâncias, são alternativas, mas o que importa na partida de hoje é o coração, é a dedicação, é o empenho, é competir.
e a Ponte Preta jogando em casa necessita dos 3 pontos e eu tô confiante no bom resultado, viu, Batistão? Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. A todos um grande abraço. O nosso WhatsApp está à sua disposição, 97102-1493. E um abraço para o casal Paulo e Rita Maluca, lá de Jacumã, lá em Conde, na Paraíba. E um detalhe aqui, repetindo, se a Ponte vencer, ela ultrapassa o CSA, mas ainda não vai sair da zona de rebaixamento. E no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, com Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci e Leandro Renato, a nossa técnica competente da Bandeirante. Bandeirantes. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja o nosso cliente. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Ducha Faminho, 4 temperaturas branco, Fame 127 ou 220 volts por apenas R$ 48,90. Acima de 10 unidades, só R$ 47,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes! Quem sabe disso? Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope
Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele. E agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele. E agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Olha, você que está no YouTube, dê um like aí para nós. A transmissão da Rádio Bandeirantes pelo YouTube é um sucesso. Sucesso de audiência. Muito obrigado. Você que ainda não está, entre no YouTube da Rádio Bandeirantes, seja seguidor da página, dê um like para nós, um joinha e também ative o sininho. Quando tiver transmissão, você será avisado. Quero mandar um grande abraço aqui para o Eric. Está nos ouvindo, está dizendo que está voltando de uma pescaria com o rádio ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Está nos ouvindo em FM 85.7 MHz. Alô, Eric, também Davi Colasso, grande abraço. E ele disse aqui, vai Macaca, pelo amor de Deus. Está preocupado, está desesperado, Eric. E atenção, torcedor da Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ponte Preta, que vai jogar com o uniforme número 1 de branco, já está ali na boca do túnel para entrar para o gramado no estádio Moisés Lucarelli. Escalada com Kaique França 12, Norberto 2, Thiago Oliveira 3, Douglas Mendes 39, Arthur número 15, Amaral 19, Leonaldi número 5, Jean Carlos 26 e Fecim 20. Na frente, Danilo Gomes 9, Luca número 10. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e Arthur, Amaral, Leonaldi, Jean Carlos e Fecim, Danilo Gomes e Luca. No banco, Igor Vinhas, número 1, Luanderson, número 4, Bernardo, número 13, Nicolas, número 18, Luiz Felipe, 21, 22 para Igor Formiga, 23 para Gabriel Venâncio, 25 Alisson, 28 da Silva, 29 Chaporã, 32 Fraga. Este é o time do Hélio dos Anjos para enfrentar o Tombense. Tombense com Felipe Garcia no gol número 1, Davi número 2, Marcondes 3, Joseph número 4 e Mandel número 6. Rodrigo 5, Keké número 7, Zé Ricardo 8 e Jean Carlos 10. Na frente, Everton número 9, Renatinho, ex-Ponte Preta 11. Felipe Garcia, Davi Marcondes, José e Mandel, Rodrigo, Keké, Zé Ricardo e Jean Lucas, Everton e Renatinho. No banco de reservas, o pivete técnico tem à sua disposição Rafael número 1, aliás, Rafael número 12. 13 para Diego Ferreira, 14 Jordan, 16 Reginaldo, 17 Lucas Santos, 18 Ítalo e 99 Ciel, 20 para Cleiton e 22 Genilson. Esse é o time do Tombense. Arbitragem do jogo. Árbitro de campo, Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas.
Também de Alagoas, assistente 1, Pedro Jorge Santos de Araújo. E o assistente 2, Esdras Mariano de Lima Albuquerque. O quarto árbitro, Tiago Duarte Peixoto de São Paulo e Novar. Eber Roberto Lopes de Santa Catarina. A arbitragem para Ponte Preta e Tombense no Majestoso. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Belíssimo dia em Campinas, né? Uma manhã ensolarada. Só o horário que é ruim, né? Eu não sou muito chegado com esse horário, não, às 11 horas. A logística é muito ruim, né? Sempre costumo dizer isso. Joguei algumas vezes esse horário. E a gente sabe que para você organizar uma logística não é fácil. Você tem que botar combustível aí nos caras, né, e acordar cedo, levantar cedo, né? Bom, enfim, tá aí uma oportunidade para a Macaca fazer um grande jogo. Ela precisa de um bom resultado, né? Eu costumo dizer o seguinte, nessa situação, não adianta você jogar um futebol convincente, né, jogar um futebol de encher os olhos e chegar lá no final, empatou, perdeu o jogo. Então não adianta. Então a Ponte precisa da vitória. Precisa jogar um futebol para conquistar uma boa vitória. A gente percebe aí que na escalação que ele vem com o Arthur e o Giancarlo, né? Para mim, o Arthur vem ali como um terceiro zagueiro. Vai ali pelo lado esquerdo, né? Tentando fechar. A Ponte vinha jogando nesse esquema, as coisas estavam andando bem, estava demonstrando uma solidez defensiva. E para mim, né, o Arthur deve fazer ali um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Ele tem experiência, né? E o Hélio deve ter posicionado. Em alguns momentos até cria uma certa alternativa. Em momentos do jogo você faz uma linha de 4, o Arthur pende um pouco mais lá pela lateral, adianta um pouco mais o Giancarlo, ou seja, tem alternativas, você não precisa nem trocar as peças. Eu gosto do retorno do Danilo Gomes, é sempre importante, é um jogador que se dedica muito, é um jogador que tem uma entrega legal e retorna ao time, e o Fecim vindo ali como um meia, né, para organizar esse time, e o Lucas solto lá na frente. A expectativa é de que a Ponte conquiste um bom resultado. Está enfrentando um time que está numa crescente, né, que é muito bem treinado aí pelo Pivete. Então a Ponte tem que estar muito atenta em alguns detalhes. Meio de campo desse time, né? O Zé Ricardo é bom jogador, esse Gianluca é muito bom jogador, o Keké também é um jogador que vem de trás, e está aí à frente o Renatinho, que é um jogador experiente, que o torcedor da Ponte o conhece, e para mim, viu, Tigrão, tem tudo para conquistar um bom resultado. Agora precisa jogar, precisa correr, precisa se dedicar. E você, o que espera do jogo, Tigrão? Espero muita dificuldade. Obrigado, Gleger. Espero muita dificuldade para a Ponte, mas, lógico, o Tombense é o 7º colocado aí na classificação geral, tem 21 pontos, tem 7 pontos a mais que a Ponte, que tem 14, é a 18ª. No caso de uma vitória aí, da Ponte, vejam a importância do jogo, ela reduz para esse adversário direto, ela reduz a diferença para apenas 4 pontos. Então, é muito importante. Agora, é uma formação, pode ser sim, que ele posicione o Arthur como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e mantenha, né, ortodoxamente aí a presença do Giancarlo fazendo a ala esquerda, né, com o Arthur mais centralizado, um pouquinho mais centralizado. E aí ele colocaria, até porque ele não tem um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo, né? Essa é a principal pista. Tanto o Tiagão quanto o Douglas Mendes são destros. E também é destro o Fábio Sanches, mas ele se adapta muito bem, faz boas partidas, joga bem tanto na direita quanto na esquerda. Pelo fato do Fábio Santos estar fora, estar suspenso, aí ele pode ter optado pelo Arthur, mantendo o esquema, põe o Tiagão no meio e põe o Douglas Mendes pelo lado direito, igual a formação dos 3 zagueiros com os alas soltos. Acho que vai ser por aí sim, mas vamos esperar o momento que a bola rolar. Pode ter uma surpresa também do Giancarlo compondo aí o meio campo. É uma partida complicadíssima e a Ponte tem que jogar mais.
tem que jogar muito mais do que vem jogando para ganhar esse jogo, mesmo sendo dentro do lendário estádio Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto, a bola vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Começa o jogo, o time da Ponte Preta jogando de branco, é o uniforme número 1 e neste primeiro tempo ataca contra o gol dos portões monumentais do Majestoso. Fecim dominou, entrou na área, chega a marcação para tirar, afasta. Time do Tombense de vermelho, também uniforme número 1 do Tombense. De vermelho, o time do Tombense que ataca neste primeiro tempo contra o gol da linha do trem. Dá um bote lá na frente, Fecim. Dominou, ganhou, perdeu na sequência, tira. Afasta David. A bola sobra com o time Ponte Pretano, não consegue dominar. Um perde, ganha no comecinho da partida. Daqui a pouco os comentaristas vão falar qual é o esquema tático. Seu Jean Carlos está no meio de armação ou se está na lateral com o Arthur fazendo o terceiro homem da defesa, portanto o terceiro zagueiro. Já já os comentaristas vão falar. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. E você, acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Bola para a linha lateral pela direita, o time do Tombense vem para fazer a cobrança. 26 graus em elevação, 26 graus a temperatura em Campinas, sol forte neste momento. Lançamento de bola pela esquerda para Keké. Keké domina, pisa em cima da risca da metade do campo e faz o passe por dentro. Vem para Jean Lucas. Ele arredonda na perna direita, prepara o passe, abriu lá pela ponta direita para David. Levantou na área, subiu Kaique França. O chute não veio forte, mas essas bolas cruzadas e ainda com o sol no rosto, o Kaique França, entretanto, apesar da dificuldade, fez a defesa com tranquilidade. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Detalhe no ar. É aquilo mesmo. 3 zagueiros, Tiagão do lado direito, Douglas Mendes no meio, Arthur na esquerda, espetados um pouco à frente deles e pelas beiradas, na direita Norberto e na esquerda Ala Jean Carlos. Mantido, portanto, o esquema aí do 3-5-2, se considerarmos que a Ponte tem Amaral, Leonardo e Fecim, com o apoio também dos dois laterais. Absolutamente clara a intenção do Hélio dos Anjos de ter um especialista canhoto, mesmo sem ser zagueiro de miolo, né? Zagueiro de centro, mas deslocadinho ali pelo lado esquerdo, fechando a linha, o Arthur, clarissimamente. E aberto, realmente, não tem nada de meia, não tem nada de segunda linha. Fazendo a de ala ortodoxo, o Jean Carlos. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil.
Rodrigo toca a bola de perna direita, lançando na frente para Everton. Ele trabalha para cima do círculo central para fazer o passe aberto para Mandel. Saiu da ponta, se enfiou, vem por dentro pela meia para Jean Lucas. De perna direita, tentou passe na frente. Veio bem lá atrás. Norberto afasta, tira mais do rebote. Apareceu outra vez o time do Tombense. David tocou na frente, vem lá atrás Arthur para afastar a bola. Volta, sobra com o Tombense. Jean Lucas lançou na área para ninguém do Tombense. Chega lá atrás, Kaique com os pés e sai dominando. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0, comecinho da partida. DG sai lá atrás, armando o time da Macaca pela esquerda com o Arthur. Ele com o lado interno do pé canhoto. Lá na frente, abriu o jogo pela ponta canhota, vem pela esquerda, tentando a passagem Jean Carlos. Entrega de graça, passe errado e recupera lá atrás o time do Tombense, sai jogando. A ponte marca. Lançamento na frente, Fecim dominou a entrada da área, passe muito ruim. Luca vinha por dentro, ele tentou por fora, apareceu Felipe Garcia para pegar e pegou com enorme facilidade. Bola horrível do Fecim. Batista, já parei de anotar, tá? Até 5 minutos, não quero aqui desesperar o torcedor da Ponte, mas o time ruim desgraçado. Em 5 minutos, 10 passes errados. Parei de anotar, senão eu não vou ver o jogo, só vou ficar fazendo anotação, que é uma média de 2 passes errados por minuto. É muito para minha cabeça, pelo amor de Deus. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br e vem o time da Ponte lá pela ponta direita. O árbitro parou, marcou a falta. É pela direita no campo de ataque. Danilo Gomes tentou, balançou o corpo, tentou a saída pela direita, pela esquerda, não conseguiu. Foi travado Joseph. Cometeu a falta, é falta para Macaca. Vem pela direita, tomou posição para fazer o erguimento de bola na marca de 6 minutos, quase 7 da etapa primeira, placar de 0-0. A Ponte adianta suas fileiras. Zagueirada lá dentro da área. Vem para a bola pela direita, vai tomando posição para batida. Partiu o pé canhoto, levantamento na área, Jean Carlos em cima da marcação, a bola volta reboteada. A bola sobra outra vez com o time da Macaca dentro do círculo central. Vai Norberto para fazer o lançamento. Nossa, completamente equivocado. Outro passe errado. E o Fecim vai bater a falta. Todo mundo lá dentro, jogadores altos. Tem que ser muito burro, né, cara? Eu não tenho mais paciência, ainda mais de domingo de manhã. Não tenho. Ele bate na cintura do primeiro marcador do adversário. Pô, joga essa bola alta para complicar, joga lá aberta, segundo pau. Pô, falta de perto, falta boa, falta próxima do bico da grande área. Eu não sei, eu não quero aqui diminuir ser humano nenhum, mas eu vou tirar o burro e vou colocar pouca inteligência. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta, 0, Tombense, 0. Olha, e uma curiosidade levantada pelo amigo Edson Souza, nosso repórter aqui da Band, na TV Bandeirantes, grande Edson, já está no Majestoso, é o seguinte, hein? Esse árbitro dele, Serafim de Alagoas, foi aquele que um jogo de março de 2021 pela Copa do Brasil, entre Boa Vista do Rio e Goiás, lá em Saquarema, ele, antes do jogo, a câmera flagrou, todo mundo viu, ele fez xixi no centro do gramado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Porcão. Sensacional, hein? Porcão. Você... Às vezes vai o cara... tá suindo. Pô, o cara acabou de subir do vestiário, mija lá embaixo, pô. Vem mijar no meio do campo e ainda estraga a grama.
Ou então poderia fazer como os caras fazem na piscina, deixa escorrer, né? Sem dar alarme. Deixa escorrer pela perna, ou não. Mas aí mela tudo, né? Lançamento de bola pela ponta direita. Não conseguiu dominar lá pela ponta direita, Renatinho. A bola foi para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa. Pela esquerda, Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Placar de 0-0, Marcondes desarma lá atrás, ganha a posse de bola e toca para Rodrigo Médio, volante domina dentro do círculo central. E Leonaldo tomou um tranco ali na canela, tá sentindo, bola parada, que é? Foi quem deu nele, né? Um pisão, deu um pisão, tá caído o jogador da Macaca e o jogo está paralisado. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Ou então chame pelo WhatsApp 999-3575-7534. Atacado Obra Já. Placar de 0-0. Vem pra bola pela esquerda, dominando o Arthur. Ele bate rasteirinho, jogando. Não tá valendo nada. Ele marcou uma falta, né, no círculo central pro time da Macaca. Falta cobrada. Mais um passe errado na Ponte Preta e o árbitro para marcar a falta no Renatinho. A falta no campo de retaguarda. Falta para o Tombense. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Lançamento comprido lá pela esquerda. Errado de novo. Foi embora. Mais um lançamento errado. Tá louco. Eu não marco mais não, pô. Deus do céu. Sabe o que eu observo aí, Batista? Gleger tá observando tudo, tá que nem um corujão. Que ele presta de atenção, é brincadeira. Você sabe o que eu tô vendo aí? A Ponte joga com 2 caras no meio campo, né? Joga com os 2 moleques, Amaral e Leonaldo. Fecinho aberto aqui pelo lado esquerdo. Então perde, né? Perde completamente. Felipe Garcia saiu jogando errado. O Luca deu bote nele. Por pouco não acontece aquilo que aconteceu contra o Vila Nova. Luca esperto, ligado no jogo. Cobrança de arremesso lateral, a bola virada lá pela direita no campo de ataque. Vem Danilo Gomes, meteu o pé canhoto, bateu espremido em cima da marcação. A bola voltou, sobrou com o time da Macaca. Embolado ali na frente, mas a Ponte tem a posse de bola. A bola aberta pela esquerda. Jean Carlos dominou, levou pro fundo, pé canhoto, cruzou na área. Chega para tirar Marcondes, a bola volta. Arthur de cabeça, colocou na entrada da área. Passe errado, ruim, mas Jean Carlos deu bote, tomou. A bola sobrou com o Amaral. Passe completamente equivocado. Olha, a Ponte está destrambelhada, né? Os jogadores, não é normal isso também. Um erro tão grande de passes logo no começo da partida. Parece que a catraca dentro do cérebro tá rodando de maneira lenta, macambúzia. Deve ser horário, né? É o horário, né, o Gleger? Deve ser horário. É ansiedade também, né, Batista? A Ponte precisa do resultado, e aí a ansiedade acaba causando isso. Muitos erros de passe. Tem que ter um pouco mais de calma. O Hélio é um cara que incentiva, que fica ali à beirada do campo, jogando junto com o time, mas em alguns momentos você tem que dar um pouco de calma a esses jogadores. A gente percebe a Ponte nervosa, né? Tentando resolver a partida rápido. Tem que ter tranquilidade, pô, tem 90 minutos para ganhar o jogo. Então tem que ter um pouco mais de calma. Eu acho que a ansiedade é que tá pegando no jogo de hoje. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0, Fecinha arriscou, a bola explodiu na defesa e vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio.
É lá pela esquerda, escanteio para Macaca, 13-14, agora marcando o cronômetro da Bandeirantes. Vai para a bola parada, o time da Macaca, escanteio. Leonaldi ajeita para fazer o erguimento da bola lá para dentro da grande área, zagueirada lá dentro. Descendo o time da Macaca com os zagueiros, Thiago Oliveira, Douglas Mendes. Arthur também vai lá para dentro. São 2 do rebote autorizado. Vai para a bola, Leonaldi. Partiu o pé direito, mandou rasteiro. A bola tocou em cima da marcação. A bola explodiu lá atrás e vem para a bola. Vai para a linha lateral, a bola saiu. É arremesso lateral pela esquerda. Esse time é treinado, Batista? Leonaldi batendo escanteio. Não fica ninguém aqui atrás na cobertura. Leonaldi é um cara que chuta bem. Bota outro para bater, bota o Giancarlo para bater, bate bem na bola, fez um belíssimo cruzamento agora. Mas eu acho que o Danilo Gomes, que é o cara da cobrança de escanteio, tá voltando de contusão. Não, mas não é o... Tem a impressão de que não tem condições, né? Põe outro. Pode estourar o jogador logo no reinício, quando ele está voltando de contusão. Mas põe outro, não o Leonaldi. O Leonaldi é um cara para ficar aqui cortando um rebote de uma bola comprida, se a bola é erguida e a defesa tira forte... Mas você tem que ter um cara ali para tentar coibir o contra-ataque. Então, eu não consigo ver organização nesse time da Ponte. Me desculpem, não é má vontade, não. Agora, quem é que falou para o Hélio dos Anjos que o Leonaldi é batedor de escanteio, cara? Você perde um jogador de bloqueio, que é um jogador meramente de contenção. Você perde ele numa possível recomposição rápida que seja necessária e bate o escanteio rasteiro. Ah, tá louco, pô. Lançamento de Arthur na frente, erra o passe, a Ponte reclama de um toque de braço, o árbitro não marcou. Sai jogando o Rodrigo Bateri, perna direita, abriu na lateral para Mandel, ele não conseguiu chegar. A bola saiu para a linha lateral e arremessou pela direita. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Gleger Zorzin, estamos com 16 do primeiro tempo. Desenho tático da partida e quem está melhor do jogo diz aí, Gleger. Eu acho que o jogo está muito equilibrado, né, Batista? Tombense evolui algumas jogadas ali, a Ponte está ali ainda com aquela mesma solidez defensiva, né? Mesmo hoje com o Arthur jogando lá pelo lado esquerdo e ao lado do Thiagão e também do DG. A postura defensiva da Ponte é legal, o problema é que está errando muito, né? A ansiedade está tomando conta desse time da Ponte. Precisa ter um pouco mais de calma, tranquilidade, rodar essa bola de um lado para o outro. Quando você joga com 3 zagueiros, é justamente para dar amplitude para o time. É justamente para você ter os laterais um pouco mais efetivos à frente, né? Então a gente percebe que está faltando um pouco disso para a Ponte. Roda a bola de um lado para o outro, fica com a bola, deixa o time do Tombense correr atrás. Esse que tem que ser o parâmetro da partida. Você tem 90 minutos para ganhar o jogo. E a Ponte está querendo resolver tudo no começo da partida, então tem que ter calma. Só um pouquinho mais de calma, caprichar um pouquinho mais no passe, usar um pouco mais o Danilo Gomes, usar um pouco mais o Luca para segurar essa bola, para dar tempo do time sair. É isso que está precisando a Ponte. O jogo nesse momento é totalmente equilibrado. Nenhuma chance, só aquela chance do Luca lá, que o goleirão Felipe acabou quase que ele se complica, mas o jogo está aberto e equilibrado. Golcare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, em inglês, né? Golcare é G-O-C-A-R-E. golcare.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 18 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Depois desse ataque, Jean Carlos recolheu no peito, pé canhoto, bateu cruzado, David.
Explodiu no corpo do jogador do Tombense, vai para fora em arremesso lateral. Jean Carlos está autorizado, vai fazer a reposição. Movimentação intensa lá na frente do Fecim. Vem para a bola, domina, soltando para Arthur. Na dobrada pela esquerda, toca o jogo recuando, vem para dentro do círculo central. DG pela direita para Thiago Oliveira, não conseguiu lançar. Lá na frente, recua tudo, joga lá na entrada da grande área para Kaique França. Levanta de perto da canhota o Kaique França e erra o ataque. Conferindo o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 0, Tombense 0. Alô, alô, do Pinheiro. Olha lá em Ribeirão Preto, nos ouvindo o ex-goleiro Tomires. Quando jogava no Comercial era Tomires, no 15 a 8 chamado de Tuniro. Hoje ele trabalha no Comercial. E ele nos avisando que o Comercial ontem ganhou pela Copa Paulista, começou a Copa Paulista, ganhou lá em Sertãozinho. Sertãozinho 0, Comercial 3. Um abraço, Tomires / Tuniro. E o Danilo Gomes, pé canhoto, mandou para fora, longe pela linha de fundo. Pegou bem de canhota, mas a bola longe por cima do gol. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Tombense. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 983150103. Aeropisos. E daqui a pouco, intervalo inteligente do Rádio Brasileiro, comandoria do Pinheiro. Estamos em AM 1170 e FM 85.7, faixa estendida. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí pra nós, dá um like. Dá um like aí pra nós. Muito obrigado pra você que está no YouTube. Placar de 0-0, Danilo Gomes invadiu a área pela direita, levou pra cima da marcação, a bola escape, vai pra fora pela linha de fundo, mas o último toque do Danilo Gomes. Portanto, é apenas tiro de meta para o Tombense bater lá atrás do campo de retaguarda. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Leonaldi domina, soltando para Amaral, os meninos da base, para Norberto. Dominou, arrumou para o pé canhoto, um traque. Um chute muito fraquinho, quase nem chegou na área. Bateu de esquerda também, que não é a boa, é tiro de meta para o Tombense bater. Pegou mal, pegou de tornozelo na bola, trouxe por dentro, ele tem essa característica, tem essa qualidade, já fez gol assim na competição, traz da direita para a esquerda e bate, mas pegou muito mal, pegou realmente com a Joanete. Uma virtude da Ponte, já coloquei aqui várias deficiências e já fiz críticas com relação à organização do time. Uma virtude, o time marca alto, hein? Essa bola se ofereceu para o Norberto, porque o Fecim deu o bote ali na saída de bola e conseguiu roubar. Quer dizer, conseguiu prensar a bola e ela sobrou para o Leonaldi, que rolou para o Norberto, que fez esse chute sem muita qualidade. Mas essa marcação lá em cima da Ponte, ó, como nesse momento, está dificultando sim a saída de bola da equipe de Tombos. Domina o time de Tombos lá atrás, o time vermelho de Tombos. Recolhe, domina, vem para o jogo Jean Lucas, ultrapassa a linha da metade do campo para David pela direita, de primeira. Numa boa jogada para Jean Lucas, de perto da canhota, enfiou na área, que entrou lá, dominou, rolou. Soltou atrás para a chegada do Everton, antecipa bem. Vem, afasta DG, lançamento no campo de ataque, a bola veio no peito do Felipe Garcia, sai jogando lá atrás o goleiro do Tombense. Na lateral para Manuel, ele recebe, ajeita na perna direita, sai jogando lá atrás o time do Tombense na marca de 23 minutos, primeiro tempo 0-0. Atacado Obra Já, tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço, maior estoque de Campinas e região. Visite a loja, domina, vem Lucas, recolheu, fez o passe muito ruim, chegou Rodrigo para recuar. Felipe Garcia saiu dominando com os pés. Visite a loja, atacado Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais.
Partiu pela direita, Leonaldi tentou levar, Joseph chegou aterrando o volante da Macaca, falta nele, o árbitro paralisou, marcou Denis da Silva Ribeiro, Serafim das Alagoas, é falta, boa falta para Macaca bater. É pela meia direita, portanto, falta para um canhoto. Tem que ser o Fecinho, então o Jean Carlos ou o Arthur. A Ponte não tem um especialista em bola parada. Então o que acontece? O Luca é quem vai bater a falta. Procedimento já adotado na partida contra o Vila Nova. Ele que é o artilheiro do time, um dos artilheiros da Série B. É o homem do arremate. Mas desta feita acaba se transformando em flecha, em arco. 4 homens na composição da barreira. Vai bater direto. No gol dos portões de entrada. Vem pra bola pra batida. Pelo jeitão parece que vai mandar direto. Luca autorizado. Vai pra bola, partiu. Pé direito, mandou direto. Vai embora por cima do gol. Bateu bem. Bateu Luca de pé direito, a bola passou por cima da barreira e passou lambendo o travessão. Foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Tombense bater. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Parou. O jogo está paralisado para a hidratação. Também conhecido... Tem um termômetro lá com o quarto árbitro, né, na beirada do campo. E se a temperatura estiver elevada, acima de 28 graus, por mais de 10 minutos, o jogo tem que ser, pelo protocolo, paralisado para tomar aguinha. É, você falou aí, parada para hidratação. Também conhecido como matando a sede da manada. Olha lá, os caras colocam uma toalha, uma bolsa feita com uma toalha, com gelo no pescoço. Pô, se eu fizer aquilo ali, eu vou falar pra você, cara, eu acordo com uma dor na coluna e no pescoço, na cangota, capaz de eu nem andar. O Tigrão. Você já pensou você com o corpo pegando fogo e coloca aquele monte de gelo ali no pescoço? Isso aí foi uma invenção da seleção da Alemanha. Copa no Brasil em 2014, a Alemanha fez toda a preparação na Bahia. Calor muito forte, né, ô Gleger? Lá na Bahia, você já jogou lá. E a seleção da Alemanha usava esse recurso. Não era toalha assim, né? Eles tinham um negócio feito praticamente aqui faz tudo de qualquer jeito. Inventado para isso. Mas como não tem aquele equipamento da seleção da Alemanha, os caras improvisam colocando a toalha. Pois não, Gleger? Não, é exatamente isso. É um saco com gelo, né? Para baixar um pouco a temperatura, tá quente. O horário é ruim. Agora eu queria perguntar pro Tigrão, né? Tigrão, você nunca colocou um saco nas costas? Eu já coloquei sim, pô. Já coloquei saco nas costas dos outros sim, pô. E olha, o nome correto para essa parada, né, é tempo médico para hidratação, ou seja, é recomendação médica. Vamos ver se tomando um pouco de água esses vagabundos jogam um pouco mais de bola, porque com sede tava difícil, hein? Os dois times, hein? Quando eu falo vagabundo é futebolisticamente falando, né? Os caras não estão querendo muito não, viu, Batista? Tá todo mundo se poupando, porque, claro, segundo tempo vai começar com sol a pino aí, no rigorosíssimo inverno brasileiro, com 28 graus em nível do gramado. Então, brincadeiras à parte, os caras realmente têm um desgaste muito forte, é uma desumanidade com os jogadores, com esses meninos dos dois times jogar esse horário. Por falar em água, Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br, um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. E vem Danilo Gomes, meteu para Jean Carlos, pé canhoto, cruzou na área, subiu Manuel de cabeça para tirar, não valia mais nada, havia impedimento. Jogador da Ponte Preta que estava na banheira. E esta banheira não é a boa.
Cruzamento aqui da esquerda, meteu Jean Carlos a perna canhota, levantou na área e não havia impedimento não, hein? Bandeira lá, tem que dar água pra ele também. Bandeira aí tá meio destrambelhado, hein? Tem que dar água pra ele também, que acho que o cérebro dele deve estar colando placa, hein? Acho que colou placa lá, hein? Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Diga lá na loja que você ouviu a propaganda do Atacado Obra Já aqui na Rádio Bandeirantes. E só por isso você vai ganhar 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Bola pra fora em cobrança de arremesso lateral. Arthur saiu jogando errado lá atrás. Ele não é zagueiro, tá com uma certa dificuldade. A Ponte que tem uma linha de 3 zagueiros, mas com um lateral esquerdo fazendo o papel de terceiro zagueiro. Luca tocando para Amaral. Ele tenta o passe do outro lado pela direita e vai tomar cartão. Norberto chegou com muita força. Excesso de força no Manuel. Tá caído, lateral esquerdo, é falta. O árbitro parou, marcou e amarelo para o Norberto. Culpa do Amaral, hein? Tá jogando mal o Amaral, errando todos os passes. Gosto muito desse jogador. É uma promessa, é uma revelação da Ponte, mas não tá bem no jogo, não. Deu uma bola podre pro Norberto, mais pro lateral esquerdo Mandel do que propriamente pro Norberto. E aí o Norberto chegou um pouco atrasado porque a bola foi ruim. E aí o jogador do Tombense bate na bola e o Norberto bate no jogador. Cartão amarelo bem aplicado, ocasionado na origem. A origem! Por uma bola podre do seu Amaral. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço baixo, preço justo. E domina o time da Ponte, se manda pela esquerda, vem pra bola, recolhe, tentou girar em cima da marcação. Felipe Amaral levou, errou o passe, realmente não está bem nesta manhã de domingo. Felipe Amaral, ele que é ótimo jogador, tem muita qualidade, jogador da base, mas está errando muitos passes. Acesse rochaautopeças.com.br. 31 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Lançamento lá na frente, Arthur e vai tomar cartão. David dá cartão amarelo, uma calçada violentíssima do lateral direito do Tombense. Tá caído, Arthur tá sentindo, gritando uma barbaridade. Tá caído lá, portanto, o jogador da Macaca. Departamento médico não foi acionado. Tá tudo certo, já está se levantando. Arthur pulou que nem um calango no cio. É, calango vem bem a calhar, né? Normalmente lá no sertão do norte e nordeste tem esses calangos. Acostumado a sobreviver no calor e também embaixo de um sol causticante. Pois não, Gleger? Não, só um calango no cio, eu tô tentando ver como é que seria, né? Domina Luca na entrada na área, rolou atrás, Amaral, pé direito, bateu, vai embora pra fora pela linha de fundo. Subiu demais, meteu pra fora pela linha de fundo. Daí tem que dar uma bicuda nela, hein? Tem que chutar de bico. Enfiar uma bicuda nela, o passe foi legal do Luca, mas o arremate não foi legal do Amaral. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Domina Zé Ricardo, recolhe no campo intermediário, tenta sair jogando, o jogo é lento. Os caras estão realmente guardando forças para o segundo tempo. Bola recuada para Felipe Garcia. Ele trabalha goleirão de pernas duras, hein? Goleirão de pernas duras, não tem habilidade. Mais um passe errado no time do Tombense. O jogo é o circo dos horrores, elevado à 10ª potência. Golcare, plano de saúde, opção individual, familiar e empresarial. Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, é em inglês, né? Golcare.
é G-O-C-A-R-E. golcare.com.br. Domina o time da Ponte, veio na bola, fez sim, pé direito, bola cruzada, passa por toda a extensão da grande área, não saiu, vai à linha de fundo, Jean Carlos, colocou Danilo Gomes, ele se enrolou com a marcação, a bola voltou e o árbitro parou, marcou falta. Falta do Jean Carlos no campo de defesa. Falta. Everton estava na bola e recebeu a falta. Falta nele, falta no campo de retaguarda. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. E tudo para o acabamento. Entregue em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 98315-0103. Aeropisos. Daqui a pouco tem intervalo inteligente diferente do Rádio Brasileiro. Comando de Edu Pinheiro. A Ponte desce pela ponta direita, Norberto para. Fez o break em cima da marcação e lançou no campo de ataque lá pela ponta direita. Se manda, vem Luca, levantamento, a bola cruzada na área, vem para tirar. Afasta David, ele está caído, está sentindo as costas. Uma pancada à altura da linha da cintura. Ele está caído, está sentindo. Cruzamento do Luca, ele buscava o Jean Carlos que vinha pela esquerda na trombada. O David levou a pior, está caído, o jogo está paralisado. Involuntária a trombada, Jean Carlos vai na bola, o jogador do Tombense vem afastando, vem de ré, cabeceia, tira o pão da boca do Jean Carlos. Boa jogada da Ponte. Bela metida de bola do Norberto no fundo do campo pelo lado direito para Luca, que viu bem a fechada do Jean Carlos. Só que o zagueiro teve a antevisão do lance e conseguiu fazer o corte. Boa concatenação, qualidade, ufa, pelo menos um. Muita qualidade no passe do Norberto para o Luca, rasgando aí praticamente, fazendo com que a defesa ficasse sem ação pela qualidade do passe. Precisa acontecer mais isso na partida que a Ponte chega ao gol. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes. Majestoso, Ponte Preta 0, Tombense 0. Olha, 16 horas, os dois jogos que fecham a rodada da B. Bahia e Grêmio, Vasco e Esporte. Alô, Valnei Matheus do CDHU do São Martim. Sempre conosco. Obrigado, Valnei Matheus. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 0-0, o time da Macaca tem a posse de bola pela meia direita, vem dominando no campo de ataque, lançamento, bola aberta para Jean Carlos na entrada na área, recolheu o pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás Joseph, a bola volta reboteada, fez sim, dominou, soltou, vem para a bola, tentou o cruzamento, Norberto em cima da marcação, a bola tocou na defesa do Tombense, volta pela direita, mas o Leonaldi caiu, tá sentindo o Leonaldi. Tá sofrendo, tá caído, o árbitro manda seguir. Lançamento para ninguém, erra também o time do Tombense, necessita descuidar dos médicos, tá caído o Leonaldi, tá sentindo. Ele reclama de uma cotovelada no nariz, parece que tá sangrando. Na boca, também não vi maldade do jogador da Tombense, vamos ver, tô vendo o replay agora, deixou o pé, hein? Não sei não, se o VAR chamar, ó... Deixou o pé no rosto. Foi maldoso, que quer. Deixou o pé no rosto. Que vai ser expulso. Poderia ter tirado, poderia ter evitado, não fez questão nenhuma de evitar o choque. Vamos ver se o VAR, né, é o Weber Roberto Lopes que está lá, vamos ver. Ele pode interpretar que foi acidente de trabalho. Eu acho que dava para evitar esse choque aí. Olha lá. No slow. Deixou o pé, pô. Deixou o pé. Jogada perigosíssima. Vamos ver se o juiz conversa. Vamos observar se ele está botando o dedo ali na ventana, no escutador de novela. Vamos ver. Vamos ver. Acho que não vai dar nada. E você, Gleger, achou que foi lance para expulsão, hein, Gleger? Sem dúvida, sem dúvida. Um lance maldoso, na minha opinião, Batista. Largou a perna ali, como disse o Tigrão. Tô com o Tigrão nessa. Para mim tem que ser expulso.
né? Tá ali esperando ainda. Não sei, teria expulsado o jogador. Daria para ter evitado. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança no mercado de segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Tá conversando com o VAR e não deu em nada, hein? Vai mandar jogar, hein? É isso que eu digo. Jogar, o pra que VAR? Portanto, Pra que VAR? Pra que despesa? Pra que trazer esse cara lá de Santa Catarina aqui? Pra ele ficar aí tomando aguinha gelada? Ah, dá licença, velho. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Vem embora Danilo Gomes para Macaca, pé canhoto, cruzou na área, não conseguiu dominar. Foi chutar, acabou chutando o chão o Luca. Caiu, reclamou, mas não aconteceu nada. Foi imperícia do artilheiro, o atacante da Macaca. E também no jogo aberto com Edu Pinheiro, Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. golquersaude.com.br. E Aeropisos, qualidade em porcelanatos e laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. WhatsApp 983150103, 983150103. Aeropisos. E vem o time da Ponte lá pela ponta direita, placar de 0-0, explorando o ataque, conseguiu ganhar o escanteio. É lá pela direita no campo de ataque, escanteio. Arbitragem que prejudica o time da Ponte, que tinha que ser expulso. O árbitro conseguiu o VAR e quem está no VAR é o Weber Roberto Lopes de Santa Catarina. Árbitro experiente, árbitro realmente experiente, mas não recomendou a expulsão. Escanteio, Leonaldo, pé direito, cruzou na área. Leonaldo cruza muito baixo. Tirou Marcondes, a bola volta com o time da Macaca no campo de ataque. O time da Ponte está inteiramente no campo de ataque. A bola volta, Thiago Oliveira domina, soltando pela direita, vem para DG, para Norberto. Ele recolhe, domina, recua, chama outra vez Douglas Mendes, que toca pela esquerda, vem Thiago Oliveira. Ultrapassa a linha da metade do campo, balança o corpo na frente do Everton. Recolhe, domina, abriu o jogo lá pela direita, se manda no campo de ataque. Vem para a bola, Leonardo. Para Norberto, pé direito, cruzou na área, mergulha Joseph, tira a bola, volta, domina Amaral, recebe na perna direita, recuando para Leonaldo, ele atravessa a bola pela meia canhota para Arthur, calibrou, pé canhoto, arriscou, bateu, vai embora. Por cima do gol, a bola passou 1 metro acima do travessão, saiu, foi embora em tiro de meta para o time do Tombense bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo do jogo. 42, quase 43, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Tombense 0. Lá no Parque Jambeiro, sofrendo com a Macaca, o Leandro Pini, ajoelhado no milho. Tem gol no Brasileirão, em gol do Avaí. Eduardo, primeiro tempo, Avaí 1, Cuiabá 0. E agora é uma falta pela esquerda para Macaca bater aos 43 minutos. É David.
Chegou, deu aquele toquinho maroto por trás, né? Aquele biquinho no tornozelo do Danilo Gomes. Tá caído camisa 9 da Macaca. Aí é bom, hein? Apesar de ser distante, já pegou a bola o Leonaldi, né? Deve ser um cruzamento. Mas aí é bom para batida direta com o pé direito, o lado de dentro do pé do Luca. A falta é mais pro lado esquerdo. O Luca parece calibrado, bateu bem a outra que era do outro lado, mas vai ser cruzamento. Leonaldi autorizado, vai para a cobrança de falta para Macaca, pé direito, suspendeu na área, Arthur de cabeça, vai embora. Jogada ensaiada, Leonaldi levantou o braço direito, indicando a jogada ensaiada, ou seja, cruzamento para o Arthur, que hoje joga como terceiro zagueiro, ele cabeceou bem, mas para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Tombense. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Vai terminar já o primeiro tempo no majestoso placar de 0-0, temperatura elevada. Domina DG para Arthur, ele mete o pé canhoto para Jean Carlos, ele escapa da marcação, ultrapassa a linha da metade do campo, vem por dentro, vem pela meia, abriu na ponta para Danilo Gomes, preparou o cruzamento, recolheu, enfiou o pé canhoto, cruzou muita força, vai atrás dela lá na direita, correu, Norberto chegou, domina soltando atrás pela direita, vem para a bola, Thiago Oliveira para DG, armou pela meia canhota para Arthur, pé canhoto, cruzou mal, em cima do Joseph, a bola volta reboteada, o time da Ponte está inteiramente no campo de ataque, vem Arthur, ocupação militar do campo de ataque, Arthur, pé canhoto, lançou na ponta, Norberto, matou no peito, matou bonito, jogou na grama, parou na frente do Manuel, ajeitou atrás pela direita, veio para a bola, levantamento, bola cruzada do Leonaldi, Danilo dominou, tentou a passagem em cima da marcação, enroscou, saiu dela, veio para a entrada da grande área, recuou, chamou Amaral, toca a bola do outro lado pela meia direita para Thiago Oliveira, enfiou o pé direito na ponta direita para Norberto, ele rola atrás, o Norberto estava impedido. Bandeira subiu o instrumento, marcando impedimento de Norberto lá no campo de ataque pela direita. Ele errou de novo, hein? Errou de novo, olha o jogador ali, ó. No meio da área, a risca da grande área mostra que bandeiro horroroso, cara. Que bandeiro horroroso. Não houve o impedimento, a jogada era boa. A arbitragem prejudicando o time da Macaca. Uma expulsão. Lance para expulsão, né? O Keké poderia ter tirado o pé, não tirou. E aí acabou acertando o rosto do jogador da Ponte, Leonaldi. Zé Ricardo toma o cartão amarelo. Número 8 do time do Tombense está amarelado, Zé Ricardo. Domina lá pela ponta direita no campo de ataque, vem para a bola o time da Macaca, placar de 0-0. Levantamento para Danilo Gomes, a bola voltou, Jean Carlos, pé canhoto, bateu! Espalma! Felipe Garcia, um chute de canhota do Jean Carlos. Chegou Felipe Garcia, tocou nela. E pareceu que ia fora, mas pelo sim, pelo não, Felipe Garcia fez a defesa, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca. Vem para a bola Leonaldi. Zagueira da Ponte Pretana dentro da área, partiu. Leonaldi, pé direito, levantou, passa por toda a extensão da área. Ninguém da Macaca para tocar da bola. Sobre o contumbente pela direita, Renatinho tentou fazer a transição, não conseguiu. A bola vai para a linha lateral. Chega a marcação na recomposição. Danilo Gomes tira. A bola vai para a linha lateral em arremesso pela direita. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade. Defesa do Felipe Garcia. E aí, Gleger? Boa defesa, né, Batista? Eu concordo com você. Aparentemente a bola ia para fora, mas aí o goleirão tem que ir lá conferir, né? A bola não foi tão difícil. O chute foi de longe, de longa distância. Uma bela batida do Giancarlo. E ele foi ali e deu um tapinha na bola. Grau de dificuldade, 7. Anota aí, do Pinheiro, 7,65.
Bom, pelo nosso regulamento, defesaça só a partir de 8. Domina, vem pela direita, Leonaldi, carrega e toca a bola de perna direita na lateral, placar de 0-0. Norberto manobra, tenta levar, faz a soltura de bola pela direita no campo de ataque, tenta a passagem lá pela direita, F5, Norberto para Fecim, limpou, levou pro fundo, pé direito, cruzou na área, subiu o zagueiro, tirou, a bola voltou, dominou, Amaral, pé direito, girou, bateu, vai embora! Entrada da área, houve um desvio, boa batida de perna direita de Amaral. Bola cruzada, subiu lá atrás, Marcondes de cabeça, tirou, ela caiu no pé do Amaral. A bola saiu com desvio, escanteio para Macaca bater. Pressiona a Macaca, escanteio, Leonaldi vem para a batida, zagueirada da Macaca na área, Leonaldi levantou, Thiago Oliveira de cabeça, a bola tocou na rede, mas pelo lado de fora, por cima do gol. Thiago Oliveira de cabeça, a bola saiu, apita o árbitro. Denis da Silva Ribeiro, Serafim das Alagoas, aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Tombense 0. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Opa, é comigo, muito obrigado. A Ponte atacou para o gol de entrada. Sol bonito, temperatura boa, público bem razoável para baixo. A Ponte, uniforme número 1, camisa branca, faixa preta. E olha, os goleiros não defendem, não me lembro assim, é uma defesa muito mirrada assim, mas defesa. Se fez, foi uma só do goleiro Tombense, o goleiro da Ponte não fez uma defesa. Tombense não chutou uma, hein? Não chutou uma, deixa ficar o WhatsApp, já Gleger Zorzinho opinando. Essa arbitragem está prejudicando a Ponte e, repito, esse árbitro aí, o senhor Denis Serafim de Alagoas, num jogo pela Copa do Brasil em março de 2021, lá em Saquarema, Boa Vista e Goiás, ele fez xixi antes do jogo no meio, hein? Pra fazer xixi é bom, pra pitar não tá legal não, hein? O Bandeirinha também comendo bola, disse aqui o Tigrão. Bom dia, Edu, as jogadas são hilariantes, uma vergonha. Quem assina aqui, final 50-75. Bom, Zorzinho, 0-0 é o seguinte, um lance lá, outro cá, esporadicamente, que nem a 35 Norberto, lança Luca cruza, segundo pau, o Giancarlo ia fazer, o 2 tirou. Esse chute do Amaral girou e tal, rebote da zaga. Enfim, lances não concluídos no mais, muito erro de passe. E eu não gostaria de estar no teu lugar, Zorzinho. Primeiro na lata, você responde, depois você comenta. Primeiro na lata. Vai. Quem foi pior? Ponte ou Tombense? E suas considerações? Essa na lata aí tá difícil, hein, Edu? Eu acho que foi um jogo equilibrado para baixo, né? Os dois times tecnicamente muito maus no jogo, até pelo horário também, que é ruim. Mas eu acredito assim, olha, a Ponte começou muito mal, muito ansiosa, né, tentando ali algumas jogadas, mas sem muita produtividade. Muito ansiosa a Ponte, errando muitos passes. Mas após a parada técnica, né, o pessoal colocou ali o saco de gelo na nuca para dar aquela refrescada, a Ponte voltou um pouquinho melhor. Conseguiu criar algumas oportunidades, conseguiu chegar ali pelo lado, mas falta, né, aquela última bola. Falta aquele último detalhe, aquela bola em condições dos atacantes fazerem o gol. Tá faltando isso. Claro, tá, né, o time do Tombense veio com uma proposta defensiva muito boa, tanto que chega muito pouco ao time da Ponte. Ele tem ali, né? Você vê que a Ponte em alguns momentos chega mais pelos lados do campo, que é importante, tá jogando com 3 zagueiros, né? O problema é que falta um pouquinho presença de área, falta um pouquinho o Luca aparecer um pouco mais no jogo, né? O próprio Danilo Gomes que se dedica, corre, luta, mas ele precisa, né, ofensivamente falando, precisa aparecer um pouco mais. Gostei da Ponte depois da parada técnica. Melhorou um pouquinho. Aquela ansiedade do começo deu uma baixada. Agora, o parâmetro do jogo é esse, né, Edu? Os dois times tentando, se defendendo. A Ponte cria muito pouco. Quando chega, você vê a bola parada, que é um ponto importante dentro de uma partida como essa difícil, uma partida muito equilibrada, a bola parada pode fazer a diferença. O problema é que a Ponte não consegue bater com qualidade, né? Leonaldo está iniciando as jogadas ali, mas eu também trocaria, eu tô com o Tigrão nessa. Coloca o lateral para bater, então. O Norberto vem pelo lado esquerdo para tentar fazer uma bola fechada. O Giancarlo lá pelo lado direito, para ter um pouco mais de qualidade, porque os caras são acostumados a cruzar, né? Então, coloca os laterais, pô. Um fazendo do lado esquerdo, não, quero uma bola aberta. Então, o Norberto lá direito,
Giancarlo lado esquerdo. Agora vem o Leonardo, que não tá batendo bem, não tá iniciando legal essas batidas. Mas num contexto geral, para mim o jogo é equilibrado para baixo, muito para baixo. Na lata agora eu vou responder. Os dois times muito mal, muito parecidos, né? Mas tecnicamente abaixo da linha da miséria. Precisa melhorar muito, viu, Edu? Tem trabalho o Hélio dos Anjos. Agora, um ponto importante que vale a gente ressaltar aqui é o seguinte: ele manteve o esquema com os 3 zagueiros, usando o Arthur ali pelo lado esquerdo, e aparentemente a Ponte está ali com aquela mesma solidez. Não, você vê que o Kaique França praticamente não fez nenhuma defesa. Teve um chute ou outro, uma tentativa ou outra do Tombense, mas muito pouco. Então mostra que a Ponte continua com a solidez. Acho que até pela estratégia do Hélio dos Anjos a Ponte está se portando bem no jogo, defensivamente falando. Agora, precisa evoluir um pouco mais, aparecer um pouco mais. Fecim, meio sumidão, né, que é o jogador da articulação, que é o jogador que consegue levar essa bola. É um jogador que tem facilidade no 1 contra 1, precisa melhorar. Segundo tempo promete, viu, Edu Pinheiro? Olha, a Ponte joga com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e o terceiro zagueiro, que é o Arthur, e o Jean Carlos pela lateral esquerda. No meio, Amaral, Leonardo e Fecim. Na frente, Danilo Gomes e Luca. No banco, a Macaca tem Igor Vinhas. Disseram que ia sair e tal, mas tá aí no banco. Igor Vinhas, goleiro. Tem Luanderson, zagueiro que veio da base. Tem Bernardo, lateral direito, não conhece. Nicolas, atacante, veio do Inter Porto Alegre. Luiz Felipe é meia, ainda não jogou, veio de Belém, no time chamado Sporting Fonte Nova. Igor Formiga veio do Corinthians, lateral direito. Gabriel Venâncio é meia, veio do Itaperense. O Alisson veio do Atlético, lá de Minas, é meia. Da Silva, atacante, veio do Novo Hamburgo. Echaporã, todo mundo conhece. E o Fraga, volante, que veio do 15. Esse é o banco da Macaca, 0-0. Já, o Tigrão vai falar, hein? E o Robertinho, que era roupeiro na Ponte, hoje trabalha lá trabalha no almoxerifado da Ponte. Ele vai completar 78 anos em outubro. Foi ele que preparou aquele saco lá, você viu? Quando tempo de parada técnica, né? Muito calor e tal. Aquele travesseiro cheio de gelo. Foi Robertinho que preparou. Parabéns, hein, Robertinho? Foi uma figura exótica do primeiro tempo, esse saco de gelo. 0-0. Agora são 11h57. Já, Tigrão na parada. Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Revestimento de parede Bold Embramaco 33 por 60 centímetros, caixa 2,43 metros quadrados, só R$ 29,90 o metro quadrado. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Antônio do Centro, bravo pra caramba, hein? Bom dia, Edu. As jogadas são hilariantes, uma vergonha, pede licença, se afasta, vira SAF, fecha as portas por enquanto, assim não dá. Alô, Antônio do Centro, segura, muito obrigado. E é o seguinte, olha, a Ponte,
Ontem completou 9 meses que a Ponte não marca um gol de falta. Estamos em 2 de outubro de 2021. Majestoso, Ponte Vila Nova foi 1-1. E quem fez esse gol de falta foi o Rafael Santos, lateral esquerdo, que voltou pro Cruzeiro, hein? 9 meses depois, falta pra Macaca, hein? Gol de entrada de novo. Estamos, deixa eu ver aqui o tempo, 24 minutos. Oi, Batistão, quem bate? Quem? Vem pra bola pra batida, pelo jeitão, parece que vai mandar direto o Luca, autorizado. Vai pra bola, partiu, pé direito, mandou direto, vai embora por cima do gol. Bateu bem, bateu Luca de pé direito, a bola passou por cima da barreira e passou lambendo o travessão. Foi amigo Batista, é o seguinte, o Luca já fez gol de falta, mas na sua primeira passagem em 2017, o Luca fez 24 gols em 2017. E desses 24, 2 de falta. Um contra o Cuiabá, Majestoso, 1-1 Copa do Brasil. Depois os pênaltis, Cuiabá eliminou a Ponte. E ele fez um gol no Majestoso também contra o Corinthians. Foi 1-1 em 12 de março de 2017, tá bom? Luca voltou agora, todo mundo sabe, mas de falta ninguém consegue marcar. E o Luca, hein? 40 minutos. O que foi que aconteceu, amigo Batista? Vem embora, Danilo Gomes para Macaca, pé canhoto, cruzou na área, não conseguiu dominar. Foi chutar, acabou chutando o chão, o Luca. Caiu, reclamou, mas não aconteceu nada. Foi imperícia. Tropeçou a Macaca, então atacando pro gol de entrada. Luca, hoje 85 jogos, somando tudo, 37 gols, média 0,43. Desses 37, 7 de pênalti, 2 de falta, e ele perdeu 2 pênaltis em 2017. 0-0, vamos lá, vamos comentar quem é que vem, que é meio de 2, atenção. Valdemir Gomes. Já boa tarde, Tigrão. 0-0, fôlego e vontade, raça, vontade. Oi, Tigrão. Alô, Edu, 30 graus nesse momento no estádio Moisés Lucarelli, no rigorosíssimo inverno brasileiro. Jogo fraquíssimo, você vê, das 11 às 11h50 foi o primeiro tempo, né? O jogo foi até 49 e tal, 50 minutos. Agora, ele deve começar aí meio-dia e 10, por aí, né? Mais uns 8 minutos aí de intervalo, 5. E o segundo tempo transcorrendo aí com só apino. Então, a tendência é que o jogo não melhore não, porque ele foi horroroso no primeiro tempo. A bem da verdade, a Ponte não acertou o alvo em nenhuma oportunidade, nem mesmo naquele chute do Giancarlo, que a bola ia fora. O goleiro, por excesso de zelo, por precaução, acabou saltando e deu um tapinha na bola, mas ela já estava fora. Ela ia passar a uns 2, 3 palmos ali do poste esquerdo do goleiro de Tombos. Muito bem. Não acertou o alvo nenhuma vez, cruzamentos. Gostei da participação com muita liberdade pelo lado esquerdo do Giancarlo. Gostei de 2 chegadas de qualidade do Norberto e nada mais. Luca preso na marcação, Fecim tropeçando na bola, Danilo Gomes, idem, tropeçando na bola, e o meio-campo da Ponte tocando de lado, né, com Amaral e Leonaldi tentando bloquear. E também o Tombense não jogou nada, hein? Não jogou nada, o Kaique França não trabalhou. Toca a bola, tal, fica com a bola. Tem um meio de campo mais agrupado do que o da Ponte. A ocupação de espaços de meio campo do Tombense é melhor do que o da Ponte, é mais organizada, com Rodrigo, Zé Ricardo, Jean Lucas e o Everton, que é o canhoto, joga com a 9, mas não é centroavante. Então, uma espécie de 4-4-2 com o Keké atuando do lado esquerdo e o Renatinho, ex-Ponte, do lado direito, mas produziram muito pouco. Aliás, o Keké protagonizou um lance muito perigoso. Para mim, deixou o pé no rosto do Leonaldi e deveria ter sido expulso. Então, um jogo paupérrimo, tecnicamente falando, mais ou menos dentro daquilo que a gente imaginava que fosse ser em termos de lentidão, porque claramente os jogadores dosaram as energias para conseguir aí finalizar em condição razoável o segundo tempo. E de positivo na Ponte, 2 bons cruzamentos, estamos vendo nesse momento um deles, do Giancarlo, né? Botando na pinta, botando praticamente na risca de pequena área, com veneno, a defesa chegou bem. Aí é mérito da defesa. Aí é mérito de quem está ali para coibir, está ali para conter o ataque adversário. Não deficiência do cruzamento.
mas muito baixa a produção ofensiva da Ponte, para quem joga em casa e para quem tem a urgência de vitórias que tem a Ponte. Então, um time que está fazendo o seu 16º jogo e que tem apenas, pasmem, 9 gols. É muito pouco. Tombense também não tem um ataque tão positivo, mas tem 16. Marcou 7 gols a mais que a Ponte. E eu tenho dito sempre em minhas considerações que o problema da Ponte, em números pelo menos, não tem sido a defesa. Porque a defesa da Ponte foi vazada 14 vezes. Sabe quantas vezes foi vazada a defesa do Tombense, que é 7º colocado? 14 vezes. Então a defesa da Ponte vem fazendo o seu papel. O problema da Ponte é do meio para frente, é a feitura de gols, é a construção de jogadas do meio campo para frente. E nesse jogo que nós observamos aqui, o primeiro tempo não foi diferente. Foi a mesmíssima coisa, a Ponte tocando, ficando até com a bola, tentando propor o jogo ofensivo, mas infelizmente produzindo algo próximo de 0. Não é que a Ponte tenha sido sufocada, pressionada. Claramente o Tombense vem para marcar atrás da linha da bola, para marcar antes da linha de meio campo e para tentar aí uma bola marota, né? Para tentar aí de repente uma correria, tentar um erro, tentar explorar um erro da Ponte, fazer um gol. Mas claramente vai sair, se o jogo terminar empatado, eu não estou dizendo que vai empatar não, mas o Bruno Pivetti e os seus comandados vão sair muito satisfeitos com o empate. Diferente da Ponte, cujo empate é um horror, cujo empate é péssimo, é horroroso. Então, para quem tem essa urgência, essa necessidade de ganhar o jogo, essa praticamente questão de sobrevivência no campeonato, a Ponte não consegue empolgar o seu torcedor e não consegue penetrar, não consegue sequer incomodar ofensivamente o adversário. Sempre com uma visão otimista, eu vou ficar aqui torcendo para que mude alguma coisa para o segundo tempo. Vem aí número 18, Nicolas, que a última vez que jogou, entrou de início e foi muito mal. Fecim, que eu disse, tropeçou na bola o tempo todo, vai embora. Ele deve colocar o Nicolas ali pela beirada esquerda, mantendo, Nicolas que é destro, mantendo pelo lado direito o Danilo Gomes, que é canhoto. Esse Danilo Gomes, que a gente estava torcendo pela volta dele ao time da Macaca, ele tem uma dificuldade, cara, para fechar a jogada. Ele às vezes dá um bote, rouba uma bola lá na frente, é importante isso, mas parece que o domínio de bola dele, a construção dele, é de uma dificuldade técnica muito grande. O chamado jogador que mais tropeça na bola do que chuta a bola produtivamente. Vamos ver como é que começa o segundo tempo da Ponte, agora com essa alteração. O Fecim estava jogando na beirada esquerda. Acredito que seja esse também o posicionamento do Nicolas. Aliás, o Batista corrige aqui que não foi o Fecim, foi o Danilo Gomes. Os dois que eu disse, né? Tropeçaram o tempo todo, mas o Fecim ainda produziu um pouquinho mais do que o Danilo Gomes, que acho que sentiu também, não jogava há um bom tempo e sentiu o ritmo aí do calor e o ritmo físico. Problema de novo para a Ponte em campo, baixíssima produção e sofrimento para a torcida. Vamos ver o segundo tempo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo. Time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Começa o segundo tempo, placar de 0-0, portanto, confirmando a alteração já anunciada pelo Tigrão no intervalo. Saiu Danilo Gomes, 9, e entrou Nicolas, camisa número 18, alteração na Ponte. No Tombense foi embora o David, entrou Genilson.
camisa número 22. Portanto, Genilson, camisa número 22, entrando no lugar do David, camisa número 2. Alteração também no Tombense. Cartão Uma amarelo. alteração de cada lado. Cartão amarelo. Amaral deu um pisão forte aí no pé do número 8, Zé Ricardo, e leva cartão amarelo. Toma muito cartão esse menino. Muito cartão. Já teve suspenso aí por 3, por ter tomado o terceiro, já por mais de uma oportunidade. Ele não é violento, mas ele comete muitas faltas. E agora chegou para dividir, a bola já tinha saído e ele pisou no pé, nem sei se teve a intenção, mas o juiz interpretou como lance para cartão amarelo. Continua caído Zé Ricardo, todo mundo respirando um pouco, começa em ritmo lento, muito lento, a exemplo do primeiro tempo, também esta segunda etapa, no Moisés Lucarelli, sem nenhum vestígio de nuvem no céu campineiro. Felipe Amaral toma cartão amarelo, ele estava pendurado, portanto vai desfalcar o time da Ponte na sequência da competição. Já estava pendurado, ele que recentemente... Já cumpriu uma série, hein? É a segunda série. Ele já ficou aí, se não me falha a memória, contra o Cruzeiro. Acho que foi isso. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão. Interessante é que ele tinha participado de todos os jogos da Ponte Preta até o Cruzeiro. E aí, ele naquela partida não jogou. Foi o Cruzeiro, acho que não foi o Cruzeiro ele não, levou contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Isso, no dia 13 de maio, ele levou cartão amarelo. Isso. Até ali ele tinha jogado todas e aí cumpriu suspensão, mas está tomando em média um cartão por jogo, né? Ele entrou no time muito bem, estava encantando a todos nós, mas parou de evoluir, né? Estabilizou, caiu um pouquinho de produção, ó. Meteu mais uma bola longa ali na mão do goleiro. Não vem atravessando um bom momento. Aliás, prometeu muito mais quando entrou no time. Tem potencial, é normal esta instabilidade, principalmente de jogador muito jovem, como é o caso dele, mas vem aí, muito discreto e com essa agora agravante, né, de prejudicar a carreira dele e de prejudicar o time com muitos cartões. Zé Ricardo foi atendido, está recuperado e a partida é reiniciada. Vem a Ponte, Arthur domina, soltando para Luca na entrada da área, ele gira em cima do próprio eixo, tenta o passe, mas erra o passe, recupera a posse, ele bola, Keké foi aterrado, é falta nele. O árbitro paralisa e marca a falta, o clima esquentou, hein? E não é a temperatura, Keké reclamou dizendo que foi a entrada do Amaral, foi muito forte. Amaral já tem cartão amarelo. Foi o Tiagão. Foi o Tiagão, né? Foi o Tiago Oliveira. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. E aí, Gleger, essa alteração aí no time da Ponte Preta, a saída do Danilo Gomes, entrada do Nicolas. Só se sentiu alguma coisa, né? Tava fora aí alguns jogos, né? Eu não teria tirado. Eu acho que o Danilo Gomes é um jogador interessante na frente. Eu não teria mexido, teria mantido o mesmo time, mas tomara, né? O Nicolas, que é um jogador que tem característica do 1 contra 1, né? Na última partida como titular não foi bem, mas a gente percebe que ele é um jogador que vai para cima, que tenta as jogadas. Repito, não teria tirado o Danilo Gomes. E ele inverteu, Hélio dos Anjos, inverteu o lado do Fecim. Fecim agora que fez mais o lado esquerdo no primeiro tempo, agora do lado direito, e o Nicolas da meia para a ponta, para a beirada esquerda do ataque da Ponte, já roubou uma bem lá e partiu com ela de cabeça baixa. Aí é jogador raio-x. Quis passar pelo meio do corpo, dois corpos sólidos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e aí ele trombou e perdeu a bola, só para variar. Placar de 0-0, o time da Ponte vem para o campo de ataque com o Nicolas, ele domina, vem para o jogo, pé direito, uma bomba! Vai embora para fora pela linha de fundo, era o Felipe Amaral, ele dominou, puxou, veio para dentro, aliás o Nicolas arrumou para o pé direito e mandou uma paulada, a bola passou lambendo o travessão e foi embora para fora pela linha de fundo. Primeiro lance dele no jogo.
Nicolas com desvio, a bola foi embora. Para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca. Vem para a bola, tomando posição para a batida. Autorizado, Leonaldo levantou no primeiro pau. Subiu Rodrigo de cabeça, tira. A bola foi embora para a linha lateral, não chegou a sair. Vai para tentar a recuperação. A Macaca já ganhou arremesso lateral. Nicolas deu o prefixo, hein? Chegou dando o prefixo. Belíssimo chute, hein? Passou lambendo e houve um desvio. Muito próximo do travessão, raspando. Belo chute ali da entrada da área. Melhor lance da Ponte até agora na partida. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. E o técnico do Tombense, o Pivete, Bruno Pivete, é de Campinas. Tem familiares em Campinas. Vem pra bola, Leonaldo, cobrou falta pra Macaca, levantou, cobrou muito mal, jogou torto e sem rumo, mandou a esmo. Pra fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Tombense bater. A Ponte teve um goleiro na década de 60, final dos anos 60, chamado Pivete. Isso. Sobrenome, o Edu lembra muito bem. Veio do Pátria, amador daqui de Campinas. Então. Será que é da família? Não, deve ser parente. Não é. Eu chequei com o Edson Souza, inclusive foi conversar com ele. Ele não é outra família. Esse Pivete era reserva do Wilson Quiqueto. E depois, quando terminou a carreira, jogou no Paulista também. Ele trabalhou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Prestou concurso, foi lá, mas já faleceu. Esse é o Pivete, ex-goleiro da Ponte, Grão. E quem jogou mais, Edu? Pivete ou Aníbal? Vou falar pra você, Aníbal costumava de vez em quando receber uma gavetinha, hein? Não. Domina o time da Ponte, Luca lá pela esquerda, atravessa uma bola da esquerda pra direita, Norberto, pé direito, bateu direto e pra fora. Esperava um desvio, mas não aconteceu. Mandou da lateral da grande área, lá do outro lado. A bola cortou a grande e a pequena áreas. E foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Tombense bater. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. O Edu. Sim. E quem jogou mais? Aníbal ou Andu? Andu. Opa, década de 50, hein? Andu, muito mais. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 9 minutos e meio, segundo tempo, placar de 0-0. Vem pra bola, domina pela esquerda, Manuel lançou na área, Keké dominou, controlou na primeira, mas desequilibrou-se. E também o Bandeira já apontava o impedimento. Essa regra é um negócio complicado. O Bandeira espera até o último momento. Olha lá, e é ele, hein? É aquele lá. Até o último momento para o jogador tocar na bola, aí ele marca o impedimento. Ele já está sabendo que o cara está impedido, mas espera o cara tocar na bola para levantar a bandeira. Bandeira é ruim, hein, Batista? E ele é a cara do Zé. Golcare. Plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. Golcare. golcaresaude.com.br. Domina, vem pro jogo o time da Macaca. Norberto carrega, escapa da marcação pela meia direita, faz a armação, abriu na ponta direita para Fecinho, ele deixa a pão da ponta e vem por dentro agora, rolou para Amaral, virando pela meia canhota para Arthur, preparou a batida, pé canhoto, levantou direto e para fora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta, Hélio dos Anjos vai à loucura. Coração dele está batendo a 190 neste momento.
vazando óleo para tudo quanto é lado na bomba do peito do Hélio dos Anjos, desesperado na beira do gramado. Lançamento equivocado, muito ruim do Arthur. Precisando de acabamento para sua obra, Aeropisos é o lugar certo. Porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. Entregas em Campinas e região. Siga as novidades no Instagram. Anote aí, @Aeropisos. Domina o time da Ponte, partiu o Nicolas na entrada da área, foi derrubado. Quando ele manobrou a bola para ajeitar para a batida, ele foi derrubado. O árbitro parou, marcou lance para cartão amarelo, ele não dá cartão. Apenas a falta é uma falta perigosíssima para Macaca bater. Ali é a caráter para o pé direito de Luca, lado de dentro, ele já está na bola, Arthur fica ali enxuriçando. Bom momento da Ponte, pode sair o tão sonhado gol do domingo de manhã, /tarde. Quem levou a bola para o Nicolas e levou com qualidade, arrancando com ela, foi o menino Jean Carlos, que aliás faz boa partida. 2 jogadores posicionados, vem Luca, pé direito, bateu, explodiu na barreira, a bola voltou, Luca colocou a bola dentro da grande área, Zé Ricardo afasta, tira de qualquer jeito, a bola caiu lá atrás do campo de defesa, DG, carrega com tranquilidade, ele é frio, feito barriga de lagartixa. Toca a bola, tentou levar pela direita, fez sim, foi desarmado na bola, tirou, armou. Lá vem o time do Tombense, dominou Everton no campo de ataque, Galdino, pé canhoto, bateu Everton, Galdino, a bola travada. Vai embora para fora pela linha de fundo, Arthur estava na bola, é escanteio para a representação do Tombense que vai mudar. Renatinho está saindo, está entrando Cleiton, camisa número 20. E está entrando também o 99, Ciel. Ciel tem 13 gols nessa temporada, Ciel está entrando aí, saindo o Jean Lucas. As alterações, 2 alterações no time do Tombense, saiu Jean Lucas, entrou Ciel, tem 13 gols na temporada, e saiu Renatinho, entrou Cleiton, número 20. Escanteio, vem pra bola, tomando posição Manuel, autorizado, pé canhoto, levantou na área, chega lá atrás para tirar, afasta a defensiva da Macaca, a bola voltou, batida, vai embora. Enfiou o pé na bola, Everton, Galdino, de longa distância, do meio da rua, mandou torto e para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para Macaca. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Placar de 0-0, o tempo segue, ninguém mexeu no marcador até aqui. Esse time do Tombense é o time que mais empatou na B-Zona 2022, são 9 empates. Então ele vai ganhando, né? Um pontinho aqui, outro ali, vai beliscando pontos. Ele só tem 2 vitórias na competição, a Macaca tem 3. Mas tem 4 vitórias. Ele tem 4 vitórias? 4 vitórias e já está chegando ao seu 22º ponto. Boa campanha. É, ótima campanha. A missão do Tombense é a permanência. Ele que subiu, foi vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado. Série C que transmitimos na tela da Band. Aliás, por falar em Série C, a Ponte Preta está interessada na contratação de um jogador que foi capitão do Ituano na Série C do ano passado. Ele pertence ao Cruzeiro, Matheus Silva. Pertence ao Cruzeiro, não está sendo aproveitado, fez 5 jogos, mas pelo Campeonato Mineiro, jogando pela Raposa, nenhum na Série B. Tem contrato com o Cruzeiro até 2023 e o Matheus Silva está, portanto, a caminho do estádio Moisés Lucarelli. O Gleger e o Tigrão foram comentaristas na tela da Band, não sei se lembram do Matheus Silva, que foi capitão do Ituano. Lembra, ô Gleger? O que você acha, Matheus Silva, que a Ponte está contratando? Olha, Batista, a Ponte está precisando de reforços, né? É sempre interessante. E ele é um jogador experiente, então tomara que ele venha para ajudar, né? Não sei, uma incógnita ainda.
Mas eu acho que a Ponte dá para ir ao mercado buscar jogadores de qualidade, de mais qualidade, digamos assim. Mas tomara que dê tudo certo. E você, Tigrão, lembra do Matheus Silva jogando a Série C pelo Ituano? Lembra, é um zagueiro firme, um zagueiro vigoroso, mas não é de zagueiro que a Ponte está precisando. Aliás, precisa em todos os setores, mas não é o ponto mais crítico, né? O problema da Ponte é meia, organizador e atacante. Vai trazer zagueiro, vai inflar o elenco. Eu acho que a defesa está razoavelmente aí arrumada, principalmente depois que finalmente subiram esse menino aí e começaram a dar oportunidade para ele, o DG. A Ponte precisa de zagueiro, porque jogando nessa formação com 3 zagueiros não tem reserva. Hoje está se utilizando do Arthur improvisado de zagueiro, porque na reserva só tem 2 meninos. Um é o Euler, recém-subido do Sub-20 da Macaca, e o outro é o Luanderson, que estava no Sub-23. A Ponte está disputando o campeonato aspirante, campeonato brasileiro de aspirantes, e ele foi integrado ao elenco profissional da Macaca, porque a Ponte não tem zagueiro reserva. É falta para Macaca, direta, deu um tapa nela, Felipe Garcia, defesaça, mandou para fora pela linha de fundo, cruzamento, Luca meteu o pé direito, levantou, falta venenosa, bola voando, rodando, foi embora pela linha de fundo em escanteio, é escanteio. Escanteio, vem pra bola, pra batida, Luca. Autorizado, zagueirada na área, partiu, pé direito, Luca levantou no primeiro pau, tiro, o zagueiro agora voltou no ponto de origem. Parou, Luca, pé direito, bateu em cima da marcação, a bola volta, sobra pela direita, se manda no campo de ataque, vem Nicolas, vem Amaral, aliás, tentou levar em cima da marcação, tira Manuel. Gleger Zorzinho, defesa do Felipe Garcia, providencial, precisa no cruzamento, na cobrança de falta, Gleger. Batista, aparentemente o Luca tentou buscar ali o ângulo esquerdo do goleiro Felipe, que fez uma grande defesa. Ele tentou sair, né, pensando ali num cruzamento, tentando interceptar, e a bola ganhou uma direção diferente e ia dentro do gol, ia entrar lá na gaveta, e ele fez uma bela defesa, grau de dificuldade 7,95. Domina o time da Ponte, na área, Norberto, pé direito, bateu cruzado, a bola vai embora para fora, Fecim tocou nela. Queria o escanteio, mas ele, Fecim, que pediu o escanteio, foi quem tocou na bola e ela saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Tombense bater. Em mais um cruzamento de qualidade do Jean Carlos, está funcionando a ala, ele e Nicolas, lá pelo lado esquerdo. Ali é o ponto forte da Ponte, está chegando, está entrando, está buscando os espaços e deve insistir por ali, que pode ser o caminho mais curto para chegar ao gol. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas, ou então chame pelo WhatsApp 999 35 7534. Atacado Obra Já. Bola para fora pela linha de fundo em escanteio para o Tombense. Lá pela esquerda vem para a bola, jogadores puxam o ar não vem. Uma temperatura alta. Bola para fora pela linha de fundo em escanteio para o Tombense. A equipe mineira vem com Manuel para a batida. Autorizado, o pé canhoto, levantou na área. Vem de cabeça para tirar o DG. Afasta o zagueirão da Macaca, mandou para a linha lateral. Em arremesso pela direita, arremesso lateral para o time do Tombense. Placar de 0-0. Em toma da posição pela direita para fazer a reposição, Genilson. Ele cobra, toca a bola pela direita, o time do Tombense. Placar de 0-0, 20 minutos. Vem Genilson, parou, dominou, rolou pela direita, tenta levar lá na lateral. O time do Tombense vai recuar. Muito congestionado o lado esquerdo de defesa da Ponte. Recomeça o Tombense. Agora pelo lado esquerdo de ataque com o Manuel. Ele domina, soltando o jogo. Vem para Rodrigo. Bateu de perto da direita, entregou de graça. Erro absurdo de passe. O time da Macaca vem com Jean Carlos. Lançando pela ponta canhota. Se manda lá pela ponta Nicolas. Vai para a bola, dominou, ajeitou pé direito. Bateu para o gol. Felipe Garcia pega. O chute não saiu forte, mas ela veio rasteira. Veio queimando a grama. Felipe Garcia jogou o corpo por baixo, encaixou firme lá atrás.
E agora o árbitro pede a bola. 21 minutos e ele foi alertado que é hora da recomendação médica. Parada médica para hidratação ou não? Ainda não, né? Acho que é só alteração, hein? É a Ponte só vai mexer alteração. 2 vezes. Estão prontos para entrar Igor Formiga e também Da Silva, o tanque. Vem Da Silva, jogador pivô, jogador de boa compleição física. E tem a impressão que vai embora o Norberto, cansou, extenuado, não fez hoje uma boa partida, a exemplo do próprio time, que tem pouquíssimos destaques individuais. Vamos ver se é o Norberto que vai embora. Nicolas entrou bem no jogo, hein? Já um chute poderoso, que passou lambendo o travessão, e agora um chute com desvio que o goleiro pegou. Ele pegou na ponta esquerda, veio por dentro e próximo do bico da grande área, bateu cruzado, não pegou com muita força. É hidratação sim. É hidratação sim, mas já estão, ó, o Formiga e também o Da Silva já estão ali no bolo dos jogadores da Ponte. Eles não entraram ainda, mas já estão ali participando do bate-papo exatamente com os demais companheiros, flagrantemente mostrando que vão para a partida já no reinício aí, depois desse período agora de cuidados médicos, de reidratação. Engraçado que os caras marcam o jogo 11 horas e depois falam que tem risco médico, pô. Assumem a burrice, né? Ou a burrada. Assumem a irresponsabilidade. Por quê? Quando é 16 horas não para, ou dificilmente para, ou à noite, né? Ou 18 horas. Agora, 11 horas da manhã, mesmo no inverno, eles são obrigados a parar o jogo. Então, é um problema. É um risco para os jogadores e contribui muito para o prejuízo técnico da partida. Entra Da Silva, o grandão aí da Ponte, pivô centroavante, no lugar de Fecim, que também teve uma participação das mais apagadas na partida de hoje. Número 28, Da Silva, está dentro, Fecim, número 20, está fora. A gente já informa a outra aqui, deve ter sido o Igor Formiga na do Norberto, eu já vou confirmar. E o Matheus Anjos fez um pedido para a direção da Ponte Preta para não ser escalado e nem figurar no banco de reservas nas partidas em Campinas, no estádio Moisés Tucarelli. Ele tem tido problema aí com a cobrança dos torcedores da Macaca, então ele só fica à disposição em partidas fora de Campinas. É por isso que o Matheus Anjos não está no banco de reservas na partida de hoje. Corajoso ele, hein? Realmente, Isso é um a absurdo, família dele é de né? Campinas, né? Ele tem família em absurdo. Campinas e é sempre mais difícil para jogador que tem família na cidade. Pois não, a sua informação, Edu? Olha, virou o time do Cuiabá lá em Floripa, hein? Tava 1-0 pro Avaí, o Valdívia, que é ex-Avaí, marca empata pro Cuiabá, e agora Joaquim Pereira, que não é português, marca o segundo gol, por enquanto, segundo tempo, Avaí 1, Cuiabá 2. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E aí, Gleger, como é que fica aí, né? Taticamente falando, o time da Macaca saiu então o Fecim e entrou no lugar dele o Da Silva, que é um tanque, é um centroavante, é um homem de frente, e a saída do Norberto para a entrada do Igor Formiga, diz aí, Gleger. Eu gosto muito do Formiga, né? Eu acho que é um jogador que evolui, inclusive nas partidas que tem entrado, tem ido muito bem, né? Tomara que ele continue nessa ascensão aí. E lá ele coloca agora o Da Silva para ser o homem da referência, abrindo o Luca por um lado e o Nicolas pelo outro. Acho que acerta o Hélio, é isso aí mesmo, tem que tentar, né? Agora, essa história aí do Matheus Anjos é impressionante, hein? Que é isso? Olha, dentro de casa eu não posso jogar porque eu não posso receber críticas da torcida. Faça-me um favor, hein, Batista? Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0, insiste, como falava o Walter Abrão na TV Tupi, placar Oxo.
Bola cruzada na área, DG. Chega absoluto para afastar, tira. A bola caiu lá pela direita no campo de ataque. Genilson domina para o time do São Bento, do time do Tombense. Dominou pela esquerda, vem Manuel, uma bomba, mandou para fora pela linha de fundo. Bateu o Manuel de perna canhota, uma bola forte, mandou para fora, saiu à esquerda de Kaique França em tiro de meta para Macaca bater. Esse aqui é o problema do Igor Formiga, que a gente tanto defende a escalação dele. É um jogador muito irregular, de altos e baixos. Tombense assanhado, busca o primeiro gol. Domina o time do Tombense, vai se mandando pela direita, vem Genilson, a paulada de perna direita, a bola vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, lançou o Keké. Genilson, a Keké dominou e bateu firme. A bola passou por cima do gol, foi embora pela linha de fundo, passou lambendo a junção do poste com o travessão. Que perigo! Por pouco, por muito pouco, o Keké não faz o gol do Tombense, tiro de meta para Macaca bater. Tombense cresce no jogo, contrariamente àquilo que aconteceu, o panorama da partida é outro. Com relação à primeira etapa, a equipe de Tombos começa a fustigar, a propor um jogo mais ofensivo, a agredir a Ponte, só que com um detalhe, chega com mais qualidade do que a Ponte quando vai. Por muito pouco não caiu a meta Ponte Pretana. E eu falava do Igor Formiga, no lance anterior a esse chute agora, um outro chute cruzado, perigosíssimo do Mandel, número 6, do Tombense. O que aconteceu? O Igor Formiga vai de calça jeans molhada para a bola. Vai para não chegar, corre para não chegar, freio de mão puxado. E aí perdeu a dividida, a bola era dele, ele saiu na frente, mas foi para não chegar e a Ponte poderia ter tomado o gol. Então essa irregularidade muito grande do seu Igor Formiga é que custa a ele essa sequência aí de partidas, interminável sequência no banco de suplentes. Sentiu a coxa, sentiu o posterior da coxa Jean Carlos, que fazia boa partida, um dos melhores da Ponte no jogo, foi embora, vem em seu lugar o Alisson, uma improvisação ali pelo setor esquerdo. Vamos ver se é essa a arrumação. Só uma correção, cansaço. Saiu o Jean Carlos por cansaço, não sentiu contusão, cansaço extenuado. Ele botou a mão posterior, hein? Botou a mão no posterior. Domina, se manda e vem pela esquerda, Arthur recolheu, abriu lá pelo setor esquerdo, Nicolas pé canhoto, cruzou em cima do zagueiro. Estica a perna, Genilson tira. Mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela esquerda. Escanteio pela esquerda, escanteio para Macaca bater. Vem para a bola, tomando posição para fazer o erguimento na bola. Pode ser agora, Leonaldi vai para lá. Tomando posição, 29 minutos, etapa final. 0-0, zagueirada na área. Thiago Oliveira, Douglas Mendes e também Arthur, cruzamento por baixo do Leonaldi. Jogadores altos dentro da área, ele manda por baixo. Vem para a bola, domina, Formiga levantou, cruzamento na área para ninguém, passe errado. Queria perguntar. Genilson para afastar. Oi, Tigrão. Eu queria perguntar para o Hélio dos Anjos qual é a estratégia. Qual é a estratégia? Quantos treinamentos? Qual é a intenção dele de deixar o Leonaldi bater essa porcaria de escanteio que ele bateu agora? Já foi o 100º escanteio mal batido. É uma coisa inacreditável, é uma palhaçada isso daí. Tá? Porque o escanteio é sempre um lance sempre muito perigoso. É sempre um lance agudo. E a Ponte não aproveita. Agora, um escanteio a favor da Ponte, mas ele não foi anotado porque antes o Bandeira pilhou, flagrou Luca em impedimento. E atenção, anote aí, o público 3.210. 3.210 o público total. 2.860 pagantes e 350 não pagantes. Portanto, público total 3.210. E uma renda de 54.510. 54.510 a arrecadação neste jogo em que a Ponte vai empatando o placar de 0-0 com o Tombense. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br.
O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 0-0, 10º empate do time do Tombense na competição, mas a Ponte está viva. Luca domina pela ponta direita, recolhe para fazer o passe centralizado. Vem na bola o Alisson, bateu cruzada, a bola tocou na defesa, sobrou com Formiga, pé direito, tentou o cruzamento, estica a perna. Zé Ricardo, a bola tocou nele, saiu, foi embora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca, é lá pela direita, a Ponte vem para fazer a cobrança de escanteio na marca de 31,5. Igor Formiga, na área, Luca é artilheiro e a zagueirada, Formiga, pé direito, bateu. Bola muito longa, sai lá do outro lado, vai para Thiago Oliveira. Dominou o pé direito, levantou, bola cruzada, tira, afasta Manuel. No segundo toque da zaga, tirou o lateral esquerdo, mandou para fora, novo escanteio. Escanteio lá pela ponta direita, vem para a bola outra vez, Igor Formiga. Zagueirada da Macaca na área do Tombense, Formiga levantou, bola cruzada, passa por toda a extensão da área. Vem Thiago Oliveira, domina na lateral da grande área, cortou para dentro, girou, soltou, jogou pela esquerda, levantamento, subiu, Amaral, vem de cabeça, toca, vai embora. Para fora pela linha de fundo, levantamento para Da Silva, cruzamento na cabeça do centroavante, ele enfiou a testa tirando no goleiro, mas tirou muito, e a bola foi embora para fora pela linha de fundo, passou triscando o poste, que perigo, por pouco, por muito pouco, a Macaca não abre o placar do jogo no Majestoso. Da Silva, na cabeçada perfeita, tirando no goleiro, mas tirou muito, ela foi embora em tiro de meta para o Tombense bater. A melhor oportunidade da Macaca no jogo. A Ponte cresce na partida, vem para o campo de ataque, domina Luca de perna direita, rola o jogo, soltando por dentro, vem para a bola, dominou, ajeitou, o Alisson entrou na área, perdido, ficou no lance, chega atrás para tirar a defensiva, vem para a bola o Tombense, Keké reclamou, o árbitro não marcou a falta e deu arremesso lateral para Macaca, é pela direita. Demora um pouco para cobrar o Igor Formiga. Tem um jogador da Ponte, Felipe Amaral, caído sentindo câimbras. Felipe Amaral está sentindo câimbras e o Leonaldo vai lá com aquele gesto característico, né, de câimbras. Pega a ponta da chuteira, empurra para frente para dar uma esticada lá na panturrilha. Mas Amaral está sentindo, a perna está dura, feito um pedaço de madeira. E ele sai parecendo o pirata da perna de pau, né? Andando, mas andando com enorme dificuldade. Fraga vem aí. Sai, portanto, Amaral, Fraga 32 está no jogo. Pois é, e com a saída do lado esquerdo lá, contundido, do Jean Carlos, ou cansado ou contundido, parece que botou a mão no posterior, a gente percebe que o jogador que entrou no lugar dele, né, que entrou para tentar essa composição ali, ele vem vindo por dentro. Vem fazendo uma atuação, então a Ponte perdeu aquela beirada boa que estava tendo com o Nicolas e também com o Leonaldo. Por quê? Porque nessa mexida a Ponte congestiona um pouquinho mais o meio-campo e abre mão de ter um jogador. Igor Formiga dominou a entrada na área, pé direito, levantou a bola cruzada, passa por toda a extensão da área. Subiu Luca para tentar o cabeceio, a bola veio por cima, mas passou isso aqui, ó, isso aqui da cabeça do Leonaldo e foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Tombense, a Ponte queria o escanteio. Só que é o seguinte, o Luca foi empurrado, hein? Vamos ver se o Eber tá vendo o mesmo jogo que nós aqui. O Luca não chegaria na bola. Mas chega um jogador do Tombense, o Luca no alto e atropela o avante Ponte Pretano. Luca reclamou muito. Foi sim empurrado, deslocado no ar. Vamos ver se o VAR se manifesta. Pelo jeito não. Tenho a impressão que o Weber Roberto Lopes dorme um sono muito pesado na cabine do VAR. Vixe!
Tá até babando. Aquela baba densa, escorrendo pelo canto da boca. Você quer ver? O lance vai ser repetido. O Luca, olha lá, o Luca com a mão na cabeça, desesperado porque foi deslocado. Para mim, lance de pênalti. Então, volto a dizer, para que VAR? Para que VAR? Para que essa palhaçada? Essa invenção que só atua quando quer e não quando deve. Por falar em quer, GolCare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Você sabe, né? Escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcare.com.br. E para você, Gleger, foi pênalti também no Luca. O que você achou daquele lance? O Luca derrubado na área. Olha, Batista, esse lance aí eu fiquei com a impressão de que não foi nada. É uma disputa de grande área ali, né? A gente sabe como é que é. Mas nesse lance, para mim, não houve pênalti. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entregue em Campinas e região. Chame pelo WhatsApp 983150103. Aeropisos. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Lucas se manda pela ponta direita, recebe lançamento longo, pé direito, cruzou na área. Cruzamento muito alto. E a bola escape, vai para fora pela linha de fundo. Não conseguiu dominar o Galdino, estava recompondo lá atrás o Everton. Galdino não dominou, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio, a alteração no Tombense, saiu Keké e entrou Lucas Santos. Lucas Santos tem a camisa número 17. Igor Formiga vem para a bola para fazer o cruzamento na cobrança de escanteio. Zagueirada da Macaca na área. No rebote. Quem está no rebote é o Fraga. Formiga cobra o escanteio, levantou na área. Subiu Felipe Garcia, dá um tapa. Tira. Mandou para fora pela linha de fundo. Cruzamento venenoso do Formiga. Veio na área, na pequena área. E subiu Felipe Garcia, deu um tapa nela, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio e desabou. Que diferença, hein? Que diferença a qualidade da batida de escanteio do Igor Formiga e do próprio Luca quando bate, com relação a todos os escanteios que a Ponte desperdiçou com o Leonaldo. Escanteio pela direita, Igor Formiga, pé direito, levantou na área, a bola passou pela marcação. Galdino ficou meio vendido no lance, tira. Joseph mandou para fora, para a linha lateral. É a reclamação de um toque de braço aí da defesa do Tombense, parece que ele fala com o VAR nesse momento. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br ou então acesse @cortag.com.br. Partiu Nicolas, entrada na área, pé direito, bateu Felipe Garcia. Caiu, pega firme, chute fraco, veio por baixo, não houve desvio. E o Felipe Garcia pegou firme. Com relação ao lance anterior, onde houve inclusive uma intervenção do VAR, a reclamação da Ponte não procede. Não houve absolutamente nada, a bola bate nas pernas, ricocheteia numa e na outra, e nada de mão, nada de braço. Andou bem a arbitragem neste lance. E só lembrando que o Felipe Amaral tomou cartão amarelo hoje, é o terceiro, está suspenso, desfalca a Macaca no próximo jogo contra o CSA. E vem o Tombense no campo de ataque. Zé Ricardo tentou levar. Chega Fraga, deu o bote, tomou e afastou. Chamou pela meia direita o Alisson. Ele vem serpenteando em cima da marcação. Abriu bem pela direita para Luca. Recolhe, domina. Pé direito, cruzou na entrada na área para Nicolas. Girou de pé direito, tocou, girou. Vai o Alisson, tentou levar.
Em cima dele, bem fechada, a defesa do Tombense afasta, tira. A bola caiu pela ponta direita, vem Igor Formiga, parou, fez o break em cima da marcação, rolou para Fraga, Fraga escapa da marcação pela direita, pega, morde muito forte no setor intermediário, o time do Tombense. Vem Leonaldi, tentou levar, falta nele. O árbitro parou, marcou. Falta pela meia direita para Macaca bater. O gol tá maduro. A torcida apoia. Grita nas arquibancadas, dá o incentivo. A torcida joga junto. Vem pra bola Igor Formiga. Cobrou falta, pé direito, levantou na área, toque de cabeça. Espalma Felipe Garcia. Uma defesa espetacular. Subiu e enfiou a testa na bola da Silva. DG. Defesa espetacular. Foi o DG. DG numa cabeçada fatal. Letal para fazer o gol. Felipe Garcia conseguiu defender. Escanteio, a Macaca tem pressa, cobra o escanteio, a bola fora da área, vem pela esquerda na cobrança de arremesso lateral, cobra, vem pela direita DG, de perna direita levanta na entrada da área, chega lá atrás para tirar a marcação, a bola volta, DG domina, recolhe, recua, vai lá para trás, Kaique França sai da sua área de confinamento, dominando com os pés, Gleger Zorzin. Cabeçada espetacular e a defesa do Felipe Garcia, conceito e definição. Grau de dificuldade, a defesa do Felipe Garcia com a cabeçada do DG. Nossa, como eu torci para essa bola entrar, né? O DG tá merecendo, né? Uma belíssima cabeçada. Aí o Felipe, aí é defesaça, viu, Batistão? Aí o grau de dificuldade é 8,25. 8,25, defesaça. Douglas Mendes, que é muito alto. E dessa feita quase marcou o gol está maduro. O tempo vai passando, 43, mas vamos ter um em 5 de acréscimos, dá tempo. Domina Luca pela ponta direita, a marcação chega empurrando, o árbitro não marca nada, Luca deitado, toca na bola, a ponte marca alto. Lá na frente, Fraga vem, deu bote como uma cobra, Cascavel. Tomou, tocando para Leonaldi, ele levanta pela ponta canhota para Arthur. Recolhe, domina, vem por dentro, escapa pela meia esquerda, Nicolas toca na bola, ele entrou muito bem no jogo, abriu pela direita, Formiga pela lateral da grande área, pé direito, cruzou na área, chega para tirar, tira, Joseph, estica a perna até o limite, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio, pressão da Macaca, autorizado, vem para a cobrança de escanteio, Formiga, pé direito, levantou na área da Silva, subiu, não achou e depois a bola com Thiago Oliveira, acertou nele, não foi um chute, acertou nele e foi para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Tombense bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 44 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Tombense 0. E a Ponte mais um pontinho, nesse momento 18ª, 15 pontos e os 3 últimos jogos do turno. CSA lá no Rei Pelé na quinta-feira, depois a Ponte lá contra o Criciúma no dia 15, é uma sexta, e o último dia 20 de julho, majestoso Ponte e Náutico. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito
Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Domina a Fraga, vem pela meia direita, vem perfurando a defesa da equipe do Tombense, que se fecha com a malha de marcação. Produtiva até aqui, Fraga perdeu, voltou, recuperou, dominou, soltou pela esquerda, Arthur cruzou na área, chega de cabeça, Marcondes afasta, a bola caiu na ponta canhota, Arthur tentou o drible, Genilson tira a bola, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso, a Ponte tem enorme pressa, 45, a placa subiu agora, 7 minutos no additional time, vamos até 52, autorizado, Arthur cobra o arremesso lateral, a bola com o Thiago Oliveira, domina soltando na ponta canhota para Arthur, pé canhoto, cruzou na área para Da Silva, tira, afasta Joseph, a bola volta pela meia canhota, Thiago Oliveira, solta, vem por dentro, escapa tentando a passagem, o time da Macaca vem com Douglas Mendes, o DG, recolhe, vem para a armação, abriu na ponta direita para Formiga, passa beira dentro do campo, vai na bola, cortou, dominou, um corte a mais, meteu o pé direito, levantou na área, muito comprido do outro lado, lá pela esquerda para Arthur, ele enrosca na marcação, saiu dela, pé canhoto, cruzou na área, subiu Da Silva, pega Felipe Garcia, cabeceada não saiu legal, ela veio a bola rodando, ele foi meter a cabeça, saiu mascado. Mas aí o Felipe Garcia, atento, ligado, pegou firme. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vem Igor Formiga, pé direito, tentou o cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área. Vem Genilson, dá uma empurrada, ombro com Leonaldi, e o Genilson toca para fora. Arremesso lateral, Leonaldi tem pressa, curtindo uma de arremesso lateral. Ele toca a bola, cruza Leonaldi, levantou na área, tira lá atrás, afasta de qualquer maneira. Marcondes, a bola volta, fica pipocando na área, o árbitro marcou uma falta. Falta lá dentro da grande área, falta para o time do Tombense. Acesse rochaautopeças.com.br. Também no jogo aberto, Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br e Aeropisos. Qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Chame no Zap 983150103. Jogo aberto aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro. Vai começar já. Bola para fora em arremesso lateral. É para o Tombense bater pela direita. Vai terminar a partida. Mais um empate da Macaca. Rodrigo tomou cartão amarelo, camisa número 5 do Tombense amarelado. Tombense que tem mais uma substituição e vai fazer agora, vai fazer a alteração. Ítalo, camisa número 18, vai entrar no lugar do Zé Ricardo. Quero fazer um registro aqui, depois do primeiro lance titubeante, foi com o pé mole do Igor Formiga, depois se acertou, belíssima partida. As principais oportunidades da Ponte com esse moço, desarmando, arrastando a bola, fazendo ótimos cruzamentos, candidato a craque do jogo pelo tempo só que esteve em campo, Igor Formiga. Belíssima partida depois do primeiro lance não ter sido feliz, depois se acertou e alavancou essa reação da Ponte que merece ganhar o jogo. Thiago Oliveira lançou na área, direto para os braços do Felipe Garcia. A Ponte Preta, Gleger, melhorou demais quando mudou o esquema tático para o 4-3-3 com a saída do Jean Carlos.
O Arthur foi para a lateral esquerda e o Fraga entrou no meio. O meio de campo mais congestionado, conseguindo acionar mais o ataque, as melhores oportunidades. Foi assim em Gleger. Exatamente, Batista. E com a entrada do Nicolas, que também entrou bem, Formiga, né, dando profundidade, chegando, criando. Esse menino merece ser titular, hein? Eu tentaria aí arrumar uma alternativa para colocar esse menino no time titular. Tá muito bem o Formiga, a Ponte melhorou. Tem alguns minutos aí. Ainda dá, viu, Batistão? Ainda dá, diz aí o Gleger Zorzin, ele e o seu topete atômico. Domina Luca, de perna direita, faz o lançamento na entrada da área para Nicolas. Chega lá atrás o zagueiro para tirar, chega afastando. Atacado Obra Já, tem tudo para sua obra, pelo melhor preço, pelo preço mais justo. E tem também o maior estoque de Campinas. Olha só o DG, perdeu a bola, recuperou na sequência porque tocou para fora. Pela linha de fundo, ele chutou nos pés do Everton Galdino. Ele escorregou, hein? Ele escorregou, né? Escorregão perigoso ali, mas ele mostrou muita personalidade, conseguiu se recuperar, calçou e a bola foi para tiro de meta. A Ponte no último lance do jogo, pelo que jogou nos últimos 15 minutos, merece a vitória. Visite a loja Atacado Obra Já na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo. Acesse obrajá.com e saiba mais. Dá tempo ainda de vencer o jogo, 51, tem mais um tempinho. Felipe Garcia tira de perna canhota, vai terminar, já não há mais tempo para mais nada. Aponta o centro do campo e termina o jogo. Um castigo para Macaca, que fez um ótimo segundo tempo, criou as melhores oportunidades e transformou o Felipe Garcia no cara do jogo. Goleiro do time do Tombense, mas o empate em casa é péssimo, é horrível. A Ponte continua lá dentro do sombrio lodo da zona de rebaixamento. Empate em casa é muito ruim. Termina a partida, placar de 0-0, 10º empate do time do Tombense na Série B. A Persona, e vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Meus amigos, olha, empate 0-0, a Ponte 8 vezes jogou no Majestoso, 8, e nessa Série B jogou 8 vezes e ganhou 2 partidas, né? Ganhou do CRB 1-0, ganhou do Brusque 2-0, a Macaca perdeu 15 pontos só no Majestoso, então soma um pontinho, continua na zona de rebaixamento, mesmo que vencesse, continuaria 18ª com 15 pontos. Então os 4 últimos... CSA 16, Ponte 15, Guarani 14, Vila Nova 12. O primeiro fora é o Ituano com 17, 2 a mais que a Ponte. O Ituano tem um jogo a menos, tá? Olha os lances aqui, público, né? Público no Majestoso, total 3.210. 3.210, 2.860 que pagaram, 350 não pagaram, somando 3.210. E a renda, 54.510. Já é sabido notório, o próprio Eberlin, presidente, falou, parte da renda, ela é penhorada por conta de dívidas, hein? 0-0, ó, deixa eu ver uma coisa aqui, hein? O 3 lances destacando, 6 minutos do segundo tempo, o menino Nicolas, atacante que veio do Inter, entrou para o segundo tempo, um chutaço a 6 minutos que o amigo Batista narra assim. Placar de 0-0, o time da Ponte vem pro campo de ataque com o Nicolas, ele domina, vem pro jogo, pé direito, uma bomba! Vai embora pra fora pela linha de fundo, era o Felipe Amaral, ele dominou, puxou, veio pra dentro, aliás, o Nicolas arrumou pro pé direito e mandou uma paulada, a bola passou lambendo o travessão e foi embora pra fora pela linha de fundo. Olha, a Ponte atacando para o gol da Fepasa, 32 segundo tempo, a cabeçada do da Silva em Batistão. Vem Thiago Oliveira, domina na lateral da grande área, cortou pra dentro, girou, soltou, jogou pela esquerda, levantamento, subiu o Amaral, vem de cabeça, toca, vai embora.
Pra fora pela linha de fundo, levantamento para Da Silva, cruzamento na cabeça do centroavante, ele enfiou a testa tirando no goleiro, mas tirou muito, e a bola foi embora para fora pela linha de fundo, passou triscando o poste, que perigo, por pouco, por muito pouco, a macaca não abre o placar do jogo no Majestoso. Da Silva, na cabeçada perfeita, tirando no goleiro, mas tirou muito, ela foi embora. E a 41 segundo tempo, hein? O DG Douglas Mendes, menino da base, já renovou até dezembro de 2025 com 26 milhões de multa, hein? O DG tem personalidade, é uma cabeçada fatal. Olha o que fez o goleiro Felipe Garcia Batistão. Vem pra bola Igor Formiga, cobrou falta, pé direito, levantou na área, toque de cabeça. Espalma Felipe Garcia. Uma defesa espetacular. Subiu e enfiou a testa na bola da Silva. DG. Defesa espetacular. Foi o DG. DG numa cabeçada fatal. Letal para fazer o gol. Felipe Garcia conseguiu defender. Escanteio. A macaca tem pressa. Cobra o escanteio. Meus amigos, olha o seguinte. Desde maio de 2017 que a Ponte vem capengando, né? 2017, rebaixamento da Série A para B. Culminando esse ano também com o rebaixamento para a Série A2. De maio de 2017 para cá, a Ponte jogou 144 vezes no Majestoso. 61 vitórias, 46 empates com esse e 37 derrotas. Então, de maio para cá, de maio de 2017 para cá, o torcedor da Ponte saiu 83 vezes do Majestoso sem ver o time ganhar. Hoje 0-0, repito aqui o público total 3.210, renda 54.510. Agora vem aí o amigo Tigrão, 0-0. E aí, Tigrão? O Ponte melhorou um pouco no segundo tempo, meu caro Edu Pinheiro, criou algumas situações que ela não criou na primeira etapa. Acho até que se tivermos um time próximo de ganhar no jogo, esse time foi o da Ponte. Como eu dizia, ainda no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, o Bruno Pivetti veio para buscar um ponto. De repente, poderia ir numa bola marota, numa bola imprevisível, ganhar o jogo. Mas ele veio para jogar atrás, para marcar atrás da linha da bola e para conquistar um importante ponto. Bom resultado para o Tombense, porque empatou fora. Péssimo resultado para a Ponte, que empatou dentro de casa. Mas o time melhorou no segundo tempo. Algumas alterações foram preponderantes, como, por exemplo, a entrada do Igor Formiga, alavancou boas jogadas ali pelo lado direito. Acho que tem que ser observado, esse menino tem que ser observado, para que ele possa ganhar aí uma condição de titular, ser observado aí pelo menos nessas 3 partidas finais do primeiro turno da Ponte. Nicolas entrou pelo lado esquerdo, produzindo muito mais, inclusive com 2 bons chutes a gol, do que o Danilo Gomes, que foi o jogador que foi substituído por ele. E o Da Silva, né? Quando a Ponte for começar com esse negócio de alçar bola a todo tempo, por não ter alternativa de entrar tocando, por não ter alternativa de entrar trabalhando a bola, por não ter qualidade para isso, eu acho que esse jogador tem que ganhar uma condição aí no time, para, obviamente, ficar ali brigando com os zagueiros, para ficar ali lutando com o seu corpo, com a sua boa compleição física por cima, tentando os cabeceios. Porque não adianta cruzar a bola a todo momento para jogadores de baixa estatura, de estatura mediana. Ele é um pivô típico, nato, é um cara que realmente se posiciona ali, não tem lá grande técnica, mas não pode também se atrever, não pode cometer o equívoco de sair, flutuar para buscar o jogo. Ele, logicamente, ali dentro da grande área, vai ser um jogador que de repente vai fazer gol aí e pode alavancar algo de recuperação da Ponte dentro do campeonato, apesar de ser um jogador tecnicamente bastante limitado. Entrou bem, entrou muito bem o Nicolas pelo lado esquerdo, e depois, com uma outra alteração que foi feita com a entrada do Alisson no lugar do Jean Carlos, né? Aí o Luca, que se deslocava um pouquinho pela esquerda,
veio jogar do lado direito, o Alisson jogou por dentro, o da Silva enfiado, né? Mantendo o Nicolas pelo lado esquerdo. Então a Ponte terminou com o ataque assim, ó. Nicolas do lado esquerdo, centralizado o da Silva e pela direita o Luca, que inclusive foi melhor no segundo tempo do que na primeira etapa, quando foi jogar na dele, né? O Luca não pode ser sacrificado, ficar lá tomando joelhadas nos rins dos zagueiros adversários. Ele não é um cara para jogar no tranco, na força. É um jogador de técnica, que finaliza bem, que pisa na área, que tem essa condição, que faz gols, mas que não é um jogador de choque. Não é um jogador tanque, não é um pivô. E quando ele cai pelas beiradas e faz essas incursões fazendo a diagonal, ele rende muito mais. Resumindo, um segundo tempo melhor da Ponte do que o primeiro tempo, especialmente depois dos 30 minutos, quando a equipe acabou dando aí uma blitz para cima do Tombense, mas infelizmente não foi o suficiente para que a Ponte conseguisse, não é, fazer o gol e ganhar 3 pontos fundamentais, importantíssimos nessa sua luta, nessa sua saga para tentar fugir da zona de rebaixamento e permanecer na Série B para o ano que vem. Gostei do poder de reação do time, apesar das limitações, dos erros, mas o time deu uma resposta melhor no segundo tempo. Infelizmente a bola não entrou, o goleiro Felipe Garcia resolveu pegar, a cabeçada do DG foi impossível e ele conseguiu no puro reflexo defender e a Ponte amarga aí um resultado ruim. Um resultado perigoso, um resultado frustrante dentro dos seus domínios, empatando em 0-0 com uma equipe organizada, com uma equipe bem posicionada e apenas isso, sem nenhum brilhantismo técnico e que certamente não terá nenhuma pretensão maior dentro do campeonato, a não ser carimbar a sua permanência na Série B para 2023, meu queridíssimo Sérgio Eduardo Pinheiro. Ok, grande Tigrão, Carlos Fernando de Paulina, precisa colocar essa molecada pra treinar, tá? Não sabe nem cobrar escanteio. Deixa eu ver aqui, olha, bom dia. Hélio dos Anjos não é o melhor treinador para a nossa amada Ponte Preta. Precisamos de um treinador com a cara da Ponte. Se não tiver uma troca de treinador que conheça a Ponte, infelizmente iremos amargar a Série C. Mas acredito em nossa base e sei que iremos dar a volta por cima. Assinado José Luiz da Miguel Vicente Cury. Nosso muito obrigado. Diz aqui um abraço, estou na Bandeirantes. Como é que é? Era Rubens Minelli na época, pênalti, o juiz não deu. Ah, é o nosso amigo lá que foi goleiro do Comercial, né? Goleiro do Comercial, foi goleiro também do 15 de Jaú. Eu não entendi. É o Tomires, né? Tomires no Comercial e era Tunido, quando jogava no 15 de Jaú, década de 60, enfrentou muito a Ponte e o Guarani também. Hoje é funcionário do Comercial. Meus caros, a Ponte com essa pegada vai cair simplesmente assim, em Jair Pereira de São José dos Campos. Edu, esses apoiadores da chapa MRV conseguiram destruir com a Ponte. É o Robson do Parque Prado. Olha, 0-0, hein? 0-0, público, 3.210, renda, 54.510. Oi, Zorzin, 0-0, queremos ouvi-lo. O torcedor fica chateado, né, Edu, com o resultado, claro e óbvio, porque a Ponte está numa situação complicada, né? Está na zona de rebaixamento. E a gente sabe que para sair de uma situação como essa, você precisa ter pelo menos 3 vitórias consecutivas. E aí você consegue ver a tabela, ver a competição de uma forma diferente. Mas assim, eu concordo 100% com o Tigrão, em tudo que ele disse aí, eu assino embaixo. A Ponte melhorou no segundo tempo. Primeiro tempo muito ansiosa, né? Tentando ali algumas jogadas, né? Muitos erros de passe. A gente percebia um time muito querendo resolver a parada logo, rapidamente. E não é assim que funciona. O futebol não é assim. Você tem 90 minutos para ganhar o jogo. Você vê que teve a primeira parada técnica lá no primeiro tempo e a partir daí a Ponte voltou com uma postura diferente, né? O Hélio deu uma ajustada aqui, outra ali e as coisas começaram a acontecer, as jogadas começaram a sair. Claro que ainda muito pouco, né? Para aquilo que o torcedor espera, para aquilo que você precisa para vencer um jogo contra um time que tá muito bem na competição, né? A Tombense está na parte de cima da tabela. Está lá em cima, lá, Tombense. Então é difícil, não é fácil não, com jogadores experientes, né, com um bom goleiro, que para mim hoje foi, sem dúvida nenhuma, o homem da partida aí, o nome do jogo, né, o Felipe. Então é difícil, é complicado. Agora, a Ponte melhorou sim, com a entrada do Formiga, o Nicolas entrou bem no jogo, né, as mudanças táticas do Hélio surtiram efeito.
O problema é que está competindo, está jogando contra um time que veio para cá para levar pontos. E o Tombense se fechou ali. Você vê, o Kaique França, se eu não me engano, não fez nenhuma defesa, né, Edu? Fez alguma defesa aí o Kaique França? Não fez. Não, né? Não fez nenhuma defesa. Então, mostra aí a solidez defensiva. Mesmo o Hélio improvisando o Arthur ali, o time continuou da mesma forma, continuou ali bem postado. Claro que se você quer um time um pouco mais ofensivo, claro que você quer crescer um pouco mais no ataque, você precisa fazer algumas mudanças. A primeira estratégia não deu certo, ele mudou, as coisas começaram a acontecer, a Ponte começou a criar, teve várias oportunidades, né, esbarradas aí no bom jogo do Felipe, mas para a sequência, o empate jogando em casa é muito difícil, é muito complicado. A Ponte precisava vencer um jogo, jogando dentro de casa principalmente, né, para você conseguir respirar. Agora tem um jogo fora de casa, jogo duro, difícil. Então, esse campeonato é assim mesmo. A Série B é muito complicada, é muito difícil. Você tem um jogo difícil em casa e o próximo jogo é mais difícil ainda. Então, essa é a Série B. Por isso que nós falávamos lá no início, né, que a Ponte estava deixando de marcar pontos importantes, e foi exatamente isso que aconteceu. O torcedor tem razão de ficar chateado? Claro que tem, né? O torcedor quer sempre estar vencendo, quer sempre estar ganhando jogos, incomoda ficar na zona de rebaixamento. Para os atletas é um incômodo, para a comissão técnica, para a diretoria, quem dirá para o torcedor, né, que tem a paixão, né, que vai muito no coração, então é complicado. Mas, olha, pela evolução que teve o time da Ponte, pela algumas peças aparecendo aí, né, o da Silva entrando bem também, o próprio Nicolas, então isso aí começa a um desenho, né, porque defensivamente a gente percebe que o Hélio ajustou. Agora precisa ajustar na frente, precisa começar a fazer gol. Muito baixa a média de gol da Ponte nessa Série B. Então precisa melhorar isso. Mas, pela evolução do segundo tempo, eu acho que a Ponte fez um jogo regular, viu, Edu? Perfeito, muito bem, tudo bem, meus amigos, 0-0, Ponte Tombense, muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Facebook, nas diversas plataformas, você aí no radinho AM 1170, você no radinho Ribeirão Preto 1270, estamos em FM faixa estendida 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, hein? É o seguinte, ontem o Guarani empata lá no Rei Pelé com o CRB 1-1 e a Ponte aqui 0-0 com o Tombense, hein? Segue a Sina Campineira. A Macaca é a 18ª com 15, Guarani 19º com 14 e meio de semana ambos voltam. A Ponte pega o CSA na quinta-feira lá no Rei Pelé e no sábado pela manhã, 11 horas, Brinco, Guarani e Cruzeiro, hein? E vai terminar, vai depois mais 2 rodadas e termina o primeiro turno. 9 vitórias, pelo menos, faltam 22 jogos. 22! Em 16, a Ponte teve 3 vitórias. Em 22, vai precisar de 9. Guarani, em 16, teve 2. Em 16, teve 2. Em 22, vai precisar de 9. E seja o que Deus quiser. Muito obrigado a você. Dá um like aí no YouTube, por favor. Dá um like aí, nossa belezura. Muito obrigado. Um likeinho e tal, a gente agradece. Se inscreva. Muito obrigado. E fica o convite. Continue conosco. Vem aí o jogo aberto aqui. Fechado. Ponte 0. Tombense também 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Bandeirantes, futebol. Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Edu, não podemos jogar a toalha, mas tá difícil esse time vencer. É um abraço do Valnei Matheus, CDHU São Martim. Muito obrigado, pessoal, participando aí. Temos que aguentar até a queda. Será essa macaca safada, desabafão da Marisa. Se não ganha do Tombense em casa, como vamos ter esperança de vitória contra a CSA fora, hein? Jogamos nada no primeiro tempo e 50% de bom futebol no segundo tempo, hein? É o final 0514. Por favor, contrate o técnico que era do Júnior. E vamos em frente e põe a molecada pra jogar. É o Luiz do Taquaral. César Leme da Vila Pompeia. Boa tarde, Edu. Será que o jogador da Ponte pediu também para receber só metade do salário? É o Matheus Anjos, é? Matheus Anjos pediu que jogue em casa para não escalar, ficar no banco, vai ficar pegando o pé dele. E bem lembrado aqui pelo ouvinte, então tá bom, então paga metade do salário também. Bem lembrado, boa colocação. Alô, Luiz Henrique de Pindorama, meu amigo. Ponte tá complicada, seu Edu. Nessa pegada não vai dar, hein? Segura, Luiz Henrique de Pindorama. Boa tarde, Edu. Hélio dos Anjos não tem como mais evoluir. Guto Ferreira livre no mercado seria o ideal neste momento. Abraços do Marcelo Pitarelli, Balneário de Camboriú. Olha que beleza. Edu, ó, o time não é bom, mas todo jogo a arbitragem está complicando, hein? É o Marcelo Pimentel sempre participando. E o Batata de Rio Preto tá revoltado, hein? Os meninos da base não fariam algo melhor? Está colocando o que pode, a maioria até que está colocando, viu? Está entrando. Segura a Batata! 0-0, Ponte Tombense. Ele vai completar daqui 12 dias 20 anos de rádio e TV Bandeirantes. E olha, veja o programa dele, é de segunda a sexta, ao meio-dia uma, hein? Ao meio-dia uma, os donos da bola. E tem o quadro Na Lata, fazendo o maior sucesso. E na lata, meu amigo, craque do jogo, Batistão. Edu Douglas Mendes, o DG. Para mim, o conceito dele é bom no jogo de hoje. Realmente é um jogador como nós prevíamos. A cada jogo que passa, ele está amadurecendo e cada vez mais ganhando a sua própria confiança. Está mais confiante. Fez uma grande partida, poderia ter marcado o gol da vitória, merecia, seria justo, mas enfim, né? O goleiro fez uma grande defesa, a defesa mais significativa do jogo, e ele não fez o gol. Mas merece o meu voto. Para mim, DG, o craque do jogo. O conceito dele é bom, Edu. Um ótimo domingo, uma semana maravilhosa e um grande abraço, amigo Batista. Um prazer enorme estar ao seu lado, meu amigo. Muito obrigado, Edu. Prazer inenarrável estar contigo. Grande abraço para você, muito obrigado. E olha, realmente fazer jogo de manhã é exótico, Edu, um abraço! É, muito exótico, é isso aí. A Ponte jogou acho que 22 vezes às 11 horas nos últimos 10 anos. Eu peguei o levantamento, mas tanto papel aqui que eu fiz. Eu fiz o levantamento, hein? Acho que são 22 jogos às 11 da manhã. Eu tenho aqui, Edu. Ah, tá aqui, achei. Achou?
Achei, tá sensacional. Ó, então foram 21, esse foi 22. 22 jogos nos últimos 10 anos, foram 4 vitórias, 7 empates com esse e 11 derrotas. A Ponte, 11 horas, ganhou do Santos, 3-1 em 2015, majestoso. E no primeiro tempo, você marcou com Badi, Ferron e Borges, tudo no primeiro tempo, em 3-1. A Ponte ganhou do Atlético Paranaense, lá em Curitiba. E também em 2015, que vitória, Birubiru fez os dois. E Marcelo Lomba fez uma atuação espetacular nesse dia aqui. Ponte 3, Curitiba 0, também em 2015, majestoso, também domingo pela manhã. 2 gols do Alexandre Macacão e um do Birubiru. E o último jogo, vitória pela manhã, foi no derby, disputado em 2019. 11 de agosto, aniversário da Ponte, Dia dos Pais, gol de Matheus Vargas, Ponte 1, Guarani 0, hein? Mas também teve um 3-3 espetacular, 3-3 2015, primeiro jogo da Macaca no Brasileirão, o Grêmio vencia lá em Porto Alegre, ali na Grêmio já, hein? E aí o Diogo Oliveira empatou aos 49, empate com sabor de vitória, 3-3. Vamos lá, 0-0, Oi Tigrão, o craque do jogo. Para mim, Igor Formiga fez um belíssimo segundo tempo e em cima da atuação dele, a Ponte alavancou uma reação no jogo. Infelizmente não conseguiu botar a bola para dentro, mas melhorou muito a sua produção em comparação com o primeiro tempo. Conceito regular / bom, Igor Formiga, para mim, é o craque do jogo. Atenção, hein? DG, um voto do Batista. Igor Formiga, o voto do Tigrão. Quem será o craque do jogo, hein? É um desses dois ou um terceiro personagem, hein, Gregor Zorzin? Eu concordo com o Tigrão, eu gostei demais da entrada do Formiga, mas eu tenho que realmente ficar aí junto com o Batista nessa. O DG fez um partidaço, hein? Ficou ali aquela dúvida, né? A ausência do Fábio Sanches. E o DG tomou conta lá do sistema defensivo. E a Ponte, mais uma vez, mostrou muita solidez. O Kaique França, inclusive, não fez nenhuma defesa no jogo todo. De um time que tem bons jogadores no ataque. Esse time do Tombense. Então, para mim, o Douglas Mendes, o DG, o craque do jogo, Edu. Olha, o DG entrou no dia 16 de junho, lá no Mineirão, feriado, Corpus Christi. Ele ficou em campo, mas ele foi substituído, né? Mas depois do jogo, Eberlin chamou o DG, renovou até dezembro de 2025 com 26 milhões de multa. O menino é bom, hein? Menino é bom, legal, hein? Mas Eberlin já renovou e a Macaca tem uma dívida de mais de 200 milhões de reais. Palavras ditas por Eberlin essa semana para a Crônica Campineira. 0-0, hein? Pontes Tombense. Deixa eu ver, temos aqui a ficha técnica em nome de Rose Pisos. Tem a defesa do jogo, imperdível. E o gabarito, conceito jogador por jogador. Olha, acabou pelo Brasileirão, hein? Avaí 1, Cuiabá de virada 2. Aqui 0-0, eu volto já, 12:26. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Café São Joaquim 500 gramas, R$16,99. E tem ofertas especiais para clientes Taquaral Mais. Contrafilé bandeja resfriado, R$39,95 o quilo. Cerveja Eisenbach 350 ml, R$2,99. Ofertas válidas até o dia 10 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado.
Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Revestimento de parede Bold Embramaco 33 por 60 centímetros, caixa 2,43 metros quadrados, só R$ 29,90 o metro quadrado. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Com um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Muito bem, em nome de Rose Pisos, a ficha técnica majestosa. A Ponte entrou com Kaique França, Norberto na lateral direita. 3 zagueiros, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e o Arthur compondo a zaga também, a lateral esquerdo, mas entrando como zagueiro, e Jean Carlos na lateral esquerda. No meio, Amaral, Leonaldo e Fecim, na frente Danilo Gomes e Luca. A alteração primeira no intervalo, saiu Danilo Gomes, entrou Nicolas, atacante que veio do Inter de Porto Alegre. Depois, a 23 do segundo tempo, 2 alterações, sai Norberto, lateral direito, entra Igor Formiga, também lateral direito, e sai Leonaldo, volante, entra Da Silva, atacante. Depois, a 28, saiu Jean Carlos, lateral esquerdo, e também jogando aí, lateral esquerdo, entrou o Alisson, que é volante. Tá, isso foi a 28 do segundo tempo. E a 34 saiu Amaral, que tinha recebido o 3º cartão amarelo no primeiro tempo, e entrou Fraga, volante, que veio do 15 de Piracicaba, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. Tombense, da cidade de Tombos, com Felipe Garcia no gol, David, depois Genilson, Marcondes, Josep e Manuel, Rodrigo, Keké, depois Lucas Santos e Zé Ricardo, depois Ítalo e G. Lucas, depois Ciel, Everton e Renatinho, ex-Ponte, depois Cleiton, a equipe do técnico Bruno Pivetti, que nasceu em Campinas, o Bruno Pivetti, mas não é parente do Pivetti, que foi goleiro da Ponte no final da década de 60. Apitou Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas, que fez xixi ao vivo, em março de 2021, lá em Saquarema, Copa do Brasil, Boa Vista do Rio e Goiás, hein? Antes do jogo, no meio de campo, o seu Denis Serafim fez xixi, tá bom? E hoje, no majestoso, cartão amarelo para Ponte, Norberto e Amaral. Repita, é o terceiro, hein? A 1 minuto do segundo tempo, Amaral amarelado, é o terceiro, tá bom? E para Tombense foram 3, David, Zé Ricardo e o Rodrigo. 0-0, renda e público total 3.210. 3.210 e a renda 54.510 é renda confiscada, ou parte dela é confiscada por dívidas. Então a Ponte não vê a cor do dinheiro, mas a arbitragem é paga ao vivo, é paga em dinheiro e antes do jogo, tá bom? Final, Ponte 0, Tombense 0, a ficha técnica em nome de Rose Pisos.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. 1h33 da tarde, 0x0 Ponte Tombense. Vamos então às propostas da defesa do jogo, hein? Greg, Zorzinho e Tigrão vão aqui analisar qual foi a melhor defesa. Olha, 47 do primeiro tempo, o Jean Carlos em chuta rasteira, mas... Vamos lá, eu acho que ela ia sair sim, viu? Depois do intervalo do replay eu vi, oi Batistão, só pra aquecer a garganta. Levantamento para Danilo Gomes, a bola voltou, Jean Carlos, pé canhoto, bateu! Espalma! Felipe Garcia, um chute de canhota do Jean Carlos. Vamos para o segundo tempo, hein? Segundo tempo, 6 minutos, Nicolas, que entrou para o segundo tempo. Olha esse menino aqui, com disposição hoje mostrou serviço. Que chutaço, hein, Batistão? Placar de 0x0. O time da Ponte vem pro campo de ataque com o Nicolas. Ele domina, vem pro jogo, pé direito, uma bomba! Vai embora pra fora pela linha de fundo. Era o Felipe Amaral. Ele dominou, puxou, veio pra dentro. Aliás, o Nicolas arrumou pro pé direito e mandou uma paulada. A bola passou lambendo o travessão e foi embora pra fora pela linha de fundo. Primeiro lance dele no jogo. Nicolas com desvio, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Foi um desvio sutil, mas o goleiro desviou, tanto é verdade que foi escanteio. Olha, 17 minutos, o Luca tenta de falta. No primeiro tempo, uma falta frontal, o Luca chutou por cima, hein? E essa foi lateral. 9 meses que a Ponte não marca um gol de falta. Vamos lá, 17 segundo tempo. É falta para Macaca, direta, deu um tapa nela, Felipe Garcia, defesaça, mandou para fora pela linha de fundo, cruzamento, Luca meteu o pé direito, levantou, falta venenosa, bola voando, rodando, foi embora pela linha de fundo em escanteio, é escanteio. Escanteio, vem pra bola, pra batida, Luca. Autorizado o zagueiro. Olha, é o seguinte, é a defesa e a sorte do jogo, hein? A defesa e a sorte do jogo, 32, segundo tempo. Aquela cabeçada do Da Silva, mas raspou, incrível, Batistão. Vem Thiago Oliveira, domina na lateral da grande área, cortou pra dentro, girou, soltou o jogo pela esquerda, levantamento, subiu o Amaral, vem de cabeça, toca, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, levantamento para Da Silva, cruzamento na cabeça do centroavante, ele enfiou a testa tirando do goleiro, mas tirou muito, e a bola foi embora para fora pela linha de fundo, passou triscando o poste, que perigo, por pouco, por muito pouco, a Macaca não abre o placar do jogo. Sorte do goleiro do Tombense, 38, segundo tempo, Igor Formiga bate escanteio, tentou olímpico, hein, direto, olha o Felipe Garcia aí se arrumando no escanteio, 38, oi Batistão. Quem está no rebote é o Fraga, Formiga cobra o escanteio, levantou na área, subiu Felipe Garcia, dá um tapa, tira... Mandou para fora pela linha de fundo. Cruzamento venenoso do Formiga. Veio na área, na pequena área. E subiu Felipe Garcia, deu um tapa nela, mandou para fora. Tinha gente da Ponte no segundo pau, hein? Corte providencial, 41. Vamos lá, Igor Formiga cobrando uma falta na cabeça do DG. Olha o que o goleiro do Tombense fez, Felipe Garcia. Vem pra bola Igor Formiga, cobrou falta, pé direito, levantou na área, toque de cabeça. Espalma Felipe Garcia. Uma defesa espetacular
espetacular! Subiu e enfiou a testa na bola da Silva! DG. Defesa espetacular, foi o DG! DG numa cabeçada fatal! Letal para fazer o gol, Felipe Garcia conseguiu defender. Escanteio, a Macaca tem pressa, cobra o escanteio. Foram 5, 6 propostas. Qual a defesa do jogo? Bom, primeiro dizer que o Felipe fechou o gol hoje aí, né? A Ponte empata o jogo, mas o goleiro do Tombense realmente foi o protagonista da partida. Para mim, Edu, sem dúvida nenhuma. Você anotou aí, Edu, os graus de dificuldade ou não? 8,25, essa última aí. É, essa daí, Edu, sem dúvida nenhuma. Foi uma defesaça. 8,25 para mim, nessa cabeçada do DG, foi o craque do jogo. O Felipe fez ali um milagre, uma belíssima defesa, garantindo o 0-0. Para mim, essa é a defesa do jogo. E para você, Tigrão? Cruzamento de bola parada, lado direito do Igor Formiga, falta lateral. DG lá no último andar, cabeçada muito bonita, milagre do Felipe Garcia, lance que 41 do segundo tempo, que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Vem pra bola Igor Formiga, cobrou falta, pé direito, levantou na área, toque de cabeça! Espalma Felipe Garcia! Uma defesa espetacular! Subiu e enfiou a testa na bola da Silva! DG. Defesa espetacular, foi o DG! DG numa cabeçada fatal! Letal para fazer o gol, Felipe Garcia conseguiu defender. Escanteio. Olha, 0-0 em Ponte Tombense, 22 jogos faltam, 11 no Majestoso, 11 fora. Majestoso, só Majestoso, Náutico, Operário, Vasco, tem o derby que vai ser dia 20 de agosto, sábado em 11 horas. Tem o Bahia, Sport, Ituano, Cruzeiro, Vila Nova, CSA e Criciúma, tudo fácil. Tudo fácil. Olha a Macaca enrolada do Bugre também, hein? Agora, 13h40, daqui a pouco eu volto, hein? Já, com o gabarito, conceito jogador por jogador. E até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Gabarito do jogo. Alô, Geraldo Trinca, grande comendador, grande corneteiro da Princesa do Oeste, Geraldo Trinca, e o Ricardo Ginefra também, outro corneteiro. Amigão, hein? Amigão, não sai da padoca lá do Cambuí, na Coronel Quirino, esquina com a Santos Dumont, meu primeiro emprego, padaria Primavera, 1968, ensacava biscoito. Um abraço pra vocês, é isso aí, gente. Hélio dos Anjos, o quê? 20 partidas, mandando aqui o ouvinte, colocou o nome... final 41-74, hoje foi realmente arredondou aí o Hélio, 20 jogos da Ponte, foram 3 vitórias da Série B, 8 empates, 9 derrotas no total, aproveitamento dele de 28,33% dos 60 disputados. Um abraço, ouvinte, nosso muito obrigado, hein? Vamos lá, Zorzinho, 0-0, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito do jogo regular, melhor o segundo tempo. Para você, mestre Tigrão. Regular o jogo, se salvou de péssimo para regular pelo segundo tempo, que foi melhor, Eduardo. Olha, Kaique França, hein, por aquilo que ele vestiu, entrou em campo, amarelo, tomou sol, conversou com os zagueiros, porque defesa não teve. E aí, Zorzinho, o conceito de Kaique França? Edu, tem horas que o goleiro é um mero espectador, né? Mas o Kaique França, até pela sequência dele, que é bom goleiro, tem sido titular aí nas últimas partidas. Conceito regular para ele. Vamos lá, Tigrão. Norberto, lateral direito, ele foi amarelado aos 29 do primeiro tempo. Você disse aí, foi uma bola podre do Amaral, né? Norberto amarelado, depois o Norberto participa de um lance, talvez um dos melhores do primeiro tempo. A Ponte atacando para o gol de entrada, Norberto enfia para Luca cruza para Giancarlo, segundo pau, mas o número 2 corta, né? Estragou tudo. Bem, segundo tempo a gente sabe que ainda mais com esse sol, fisicamente ele cai. E o conceito de mestre Norberto? Conceito regular, ainda longe do seu melhor ritmo físico. Muito bem, e aproveito você também, Tigrão, para falar do Igor Formiga, que entrou no lugar dele a 23 do segundo tempo, teve um lance que ele não foi feliz, você aí anotava muito bem, foi um corte, que ele, aliás, o menino Mandeu quase fez o gol a 26 do segundo tempo, Igor Formiga erra, ele chuta para fora na sequência, até o Keké também perdeu um gol, mas não tem nada a ver com o Igor Formiga, mas bons ataques da Ponte, bons cruzamentos do Igor Formiga, como essa cabeçada do DG a 41, foi uma falta batida por Igor Formiga, é o conceito dele. No primeiro lance dele no jogo, ele foi para não chegar, a Ponte poderia ter tomado o gol, depois estabilizou, fez uma bela partida, para mim um conceito regular / bom, o craque do jogo, apoiando muito e acertando os cruzamentos e mostrando o quanto errada estava a decisão da Ponte de deixar o Leonaldi batendo uma infinidade de escanteios, todos improdutivos. Entrou muito bem Igor Formiga e merece ser observado como uma espécie de novo titular aí por esse lado do campo. Vamos lá, dupla de zaga, vou precisar dos dois, começando com o Zorzinho, Thiago Oliveira e Douglas Mendes. Também o menino Arthur, que é lateral esquerdo, começou na zaga também. Vamos deixar o Arthur de lado, Thiago Oliveira e Douglas Mendes. Olha, o Kaique França, né, não defendeu nenhuma, isso explica. E o DG quase que faz um gol aos 45 do tempo, grande defesa do Felipe Garcia. Essa foi a dupla hoje, Thiago Oliveira e Douglas Mendes, hein, Zorzinho? Tem futuro essa dupla aí, eu já estava dizendo há algum tempo. Para mim, a qualquer momento nós vamos ver aí os dois como titulares absolutos desse time da Ponte. DG... menino de muito talento, personalidade, craque do jogo hoje. O Thiago, a mesma coisa. 2 meninos vindo da base. E eu fico muito feliz. Conceito bom para os dois. Thiago Oliveira, 31 jogos. Douglas Mendes, a 5ª partida. Vamos lá, Tigrão. Thiago Oliveira e Douglas Mendes. Atuação segura, tranquila, de muita qualidade. Um conceito regular para o Thiagão e um conceito regular / bom para o DG, que está crescendo muito aí e certamente vai render bons frutos aos cofres da Macaca. Bom, deixei de propósito Arthur Zorzinho, porque ele começou fazendo o terceiro zagueiro e com a saída de Jean Carlos, a 25 tempo, terminou como lateral esquerdo. Ou você me corrija, por favor. Sim. Arthur sempre descendo, participa, cruza, hora erra, hora participa, hora certa. Arthur, segunda passagem pela Ponte, o conceito dele. Foi bem hoje, viu, Edu? Como zagueiro, depois ele voltou a atuar na sua posição de origem, que é lateral. Gostei do Arthur, hoje não comprometeu, fez um jogo sólido.
conceito regular. Amaralzinho da base, hoje levou cartão amarelo, logo a 1 minuto do segundo tempo, é o terceiro, não joga contra o CSA na quinta-feira lá em Maceió, tá? Deixa eu ver que eu anotei aqui, mestre Tigrão, você deu uma conversada, o Amaral não estava bem até 29 do primeiro tempo, ele provocou cartão amarelo pro Norberto, porque colocou na fogueira, errou. Escanteios, não foi legal, acho que não, foi quem cobra escanteio é Leonaldo, né? Amaral no rebote gira, teve o lance, Tigrão, 48 primeiro tempo, Amaral, gol de entrada, ele gira frontal, na meia-lua, gira, mas a bola bateu, dá um toquinho na zaga, saiu, raspou, e aí o Amaral acabou saindo aí, a 34 do primeiro tempo, entrou o Fraga. Então você fala do Amaral ou alguma coisa do Fraga, que veio do 15, e teve uma pegada, né, até razoável o Fraga, mas quem decide é você, Tigrão. Amaral pintou melhor no time, deu uma caída, tá tocando muito de lado e tá errando muitos passes. Um conceito, até porque tem muita simpatia por jogador da base, um conceito regular. E o Fraga entrou bem no bloqueio, entrou guerreando pela bola, entrou recuperando essa bola para a ponte. Conceito regular também, é um bom jogador no quesito marcação, conceito regular no jogo de hoje. Vamos lá, Zorzinho, o menino Jean Carlos, hein? Jean Carlos saiu a 28 do segundo tempo, ele estava jogando como lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo, olha, teve um chute dele a 47, mas ela não iria, ia raspar. Como ala, né? Oi? Como ala. Como ala, 3 zagueiros. Como ala, olha, e aí, o que você achou dele? Diz a lenda que ele apoia melhor do que marca, mas como o Tombense também não provocou grandes momentos, né? Como é que foi o Jean Carlos hoje? Exatamente, mas isso é verdade. O Jean Carlos, ele é melhor, né, na função ali um pouco mais à frente, chegando, ele tem uma dificuldade na recomposição, como o ala foi bem, né? E assim, tanto eu quanto o Tigrão percebemos na imagem, ele põe a mão na posterior, né? Pode ser que tenha sentido ali alguma contusão, mas hoje ele fez um jogo regular, viu, Edu? Perfeito. Vamos lá, Tigrão. Você fica contra o volante, Leonaldo, 44 primeiro tempo, Leonaldo levanta na cabeça de Arthur, que cabeceou para fora. Aí sim, Leonaldo foi cobrar escanteio, com bola barrasteira, 29 segundo tempo, Leonaldo na bola parada, aliás, detalhes de bola parada, escanteio, faltas laterais, mas o Leonaldo hoje, na bola parada, você decide aí, acabou saindo a 23 do segundo tempo, o Leonaldo, camisa 5, veio da base do Taubaté para a base da Ponte. Ele não saiu não, hein, Edu? Não saiu não, perdão, não saiu. Quem saiu foi o Fecim. É que tem uma rabisqueira danada aqui. Não saiu não. Quem saiu foi o Fecim a 23 segundo tempo. Me perdoe, muito obrigado, Tigrão. Leonaldo, o tempo todo. Foi o jogo todo, correu muito, lutou como um leão, exatamente como faz sempre, mas produziu muito pouco e na bola parada comprometeu. Acho que não é ele o cara para esse fundamento aí. Aí já tem que cobrar do treinador, mas... Vamos lá, boa vontade, muito boa vontade, jogador da base, conceito ruim / regular. Achei, viu, Zorzinho? Olha lá, é o Fecim, também na bola parada, hein? No comecinho do jogo, a Ponte atacando o gol de entrada, 5 minutos, Tigrão falou, passe ruim de novo. Time ruim, vou parar de anotar, Tigrão, hein? 5 minutos de jogo, vou parar de anotar. Erro do Fecim. 2 minutos depois, falta lateral, Fecim na bola, o que ele fez? Cobrou na altura da cintura. Outro erro também, hein? Fecim jogou até 23 segundo tempo. Aqui sim, entrou da Silva. O menino Fecim que joga com a 20, o conceito dele. Eu gosto do Fecim, mas eu concordo plenamente com o Tigrão, que ele não foi bem hoje na partida, tá? Hoje o Fecim ficou devendo. Isso é fato, né? Um jogador que vai para 1 contra 1. Nós vimos muito poucas jogadas do Fecim hoje, que é um jogador importante, né, para levar, para carregar essa bola ao sistema ofensivo da Ponte. Hoje foi mal, conceito ruim. Ô, Tigrão, você vai dar um pitaco do Danilo Gomes, que jogou no primeiro tempo, não anotei nada dele. Danilo Gomes, deixa eu ver o que mais aqui, não tem nada, né? E o Nicolas, que entrou para o segundo tempo, veio do Inter de Porto Alegre, de cara, aquele chutaço lá no gol da Fepasa, desvio do goleiro. Aliás, você sabe, Tigrão, eu anotei aqui,
O jogador que hoje que mais finalizou, mais chutou, foi o Nicolas. Teve outras também. E uma falta, até você falou, olha, uma enfiada de bola sensacional. Aí o Nicolas frontal sofreu uma falta. Eu não me lembro só quem foi Jean Carlos. Jean Carlos que enfiou a bola pro Nicolas, ele sofreu a falta. Essas e outras, você com essa dupla. Danilo Gomes no primeiro tempo e Nicolas no segundo. Danilo Gomes... flagrantemente sem ritmo, produziu muito pouco, tropeçou na bola, conceito ruim. E Nicolas entrou bem no jogo, quando começa jogando, teve uma oportunidade até agora, não produziu, e quando entra com o jogo em andamento, entra melhor do que quando começou como titular. É, às vezes, algo que marca determinados jogadores aí pela carreira inteira. O exemplo mais clássico do futebol mundial, Fedato, centroavante do Palmeiras, Tupanzinho, atacante, meia atacante do Corinthians. Entravam de começo, não rendiam. Entravam como talismã. Fedato fez um caminhão de gols pelo Palmeiras, sempre entrando com o jogo em andamento, já falecido, infelizmente, o Fedato, lá em Santo André. Então, parece que o Nicolas vai nessa vibe aí, de jogador que quando entra com a partida em andamento, rende mais. Nicolas regular / bom e Danilo Gomes, conceito ruim. Vamos ao Lucas, Zorzinho, o artilheiro da Ponte, hoje completando 85 jogos, nas duas passagens, 2017 e agora 2022, marcou 37 gols, média 0,43, ele marcou 7 gols de pênalti, dos 37, marcou 2 gols de falta, mas em 2017, e perdeu 2 pênaltis em 2017, o Luca, hein? Olha, hoje, Luca, cobrando falta, 24, primeiro tempo, chutou por cima... Luca, a 40, entrada da área, foi concluir, tropeçou. Luca, falta lateral, 17, segundo tempo, mandou direto, hein? Lá no gol da FEPAS, o goleirão pimba para escanteio. E o Luca reclamou a 35, segundo tempo. Olha, foi pênalti em mim, eu fui empurrado, um cruzamento. Foi empurrado e Luca com a mão na cabeça e o VAR, nem árbitro não se entenderam nada, segue o jogo. E o conceito do Luca... Sabe que se eu sou o pivete no dia de hoje, na pré-eleição, o que eu vou dizer? Olha, seguinte, hein? De olho no Luca, que é um jogador patamar diferente, né, Edu? Um jogador que desequilibra, e a hora que chega com qualidade, ele bota a bola na rede mesmo. Ele muito marcado, né? Jogando num setor, depois o Hélio fez uma mudança, jogou ele pro lado e ele tentou. Ele luta muito, ele luta o jogo todo, briga. É um jogador que todo treinador gosta de ter no time. Hoje, muito marcado. Conceito regular. Ok, é o seguinte. Então é o seguinte, é 0x0, hein? 0x0 Ponte e Tombense. Dos que entraram, o Tigrão já falou do Igor Formiga, o Tigrão já falou do Fraga. Aqui, ó Tigrão, o Alisson da Silva, aquela cabeçada, grande defesa, defesa do jogo. E já falou do Nicolas também. Então falta o Alisson, que é do lugar do Jean Carlos, e o da Silva. Esses dois aí, Tigrão, alguma coisa? O Alisson, atuação, não gostei, não. Tentou evoluir com a bola algumas vezes, não sabia o que fazer com ela. Luta, produz pouco, conceito ruim. E o da Silva, pela cabeçada, um conceito regular. Só lembrando, a defesa do jogo foi o DG e não o da Silva, que também foi uma defesa importante. Isso. Mas a mais marcante, vamos dizer assim, a mais empolgante foi a do da Silva. Foi para fora. Isso, para ele um conceito... A do da Silva lambeu, né, o poste, ele cabeceou consciente, hein? Cabeceou tirando do goleiro, tirou um pouquinho demais. Conceito regular e o Alisson hoje, conceito ruim. Olha, o da Silva veio do Novo Hamburgo, hein? Zorzinho, Hélio dos Anjos, grita pra caramba. Vai ter um troco, hein? Vai ter um treco-treco. 20 jogos no comando da Ponte, aproveitamento 28%, entrou hoje com 3 zagueiros, Arthur improvisado de zagueiro também, ao lado do Thiago Oliveira e Douglas Mendes, Jean Carlos na lateral esquerda, meio de campo é aquele mesmo, o Danilo Gomes que reapareceu e tal, por aquilo que ele mexeu no intervalo e no segundo tempo, o conceito de Hélio dos Anjos e o seu filho auxiliar fica no banco. E ele vai pro gramado, a Ponte perde, ele puxa o filho e vai pro banco. Ele volta pra beira, reclama, gesticula, pega o filho e vai para o banco. Hélio dos Anjos, hein, Zorzinho? Trabalhei com o Hélio em 2001 no Guarani, trabalhei com o Hélio em 2004 no Náutico, e ele é sempre desse jeito. Aliás, 2006, me perdoe, 2006 no Náutico. 2007, desculpa, Edu, 2007 no Náutico eu trabalhei com o Hélio também. É do mesmo jeito.
É a mesma coisa, é a característica dele, tá? E assim, ele acertou, você vê que ele fez o improviso do Arthur ali, a solidez defensiva continuou, né? Depois as mudanças surtiram efeito, a Ponte evoluiu no jogo. A Ponte foi, aliás, na parada técnica do primeiro tempo, a Ponte voltou melhor, um pouco mais calma, né? Deixou um pouco a ansiedade de lado. Mas isso o problema é que o Hélio precisa ajustar o sistema ofensivo da Ponte. Ele já, defensivamente, nós não podemos falar nada. Eu acho que é o terceiro jogo seguido que a Ponte não toma gol, né, Lu? Você que tem os números aí, que tá anotado no papel. Sim, deixa eu ver aqui. É verdade, não, tomou no Vila Nova, né? Exatamente. Vila Nova, lá em Goiânia, foi 1-1. Isso, tem razão. Mas assim, a solidez defensiva da Ponte tá sempre muito bem ajustada ali. Ele jogando agora com 3 zagueiros. Hoje improvisou o Arthur e deu certo, as coisas aconteceram. E depois da volta, as substituições para mim surtiram efeito, mas claro, repito, precisa melhorar um pouco ofensivamente. A Ponte precisa criar alguma alternativa para que a bola possa chegar com mais qualidade, né? Que os atacantes possam se movimentar um pouco mais. Então isso aí é um trabalho árduo para o Hélio dos Anjos. E eu acredito muito que nessa janela aí, se vier alguns reforços, né, a Ponte já está começando a ir ao mercado, pode ser que as coisas aconteçam. Mas eu hoje, para a partida de hoje, eu vou dar um conceito regular para ele. Porque todas as paradas, parada técnica do primeiro tempo, o time melhorou. Depois foi para o intervalo, voltou para o segundo tempo, o time melhor. Criou. E os números, a Ponte chutou 20 vezes ao gol do Tombense contra 5 apenas. Acertou 6 no gol. Mas tá criando, tá tentando ajustar. Então, repito, o conceito para ele hoje é regular, Edu. Excelentíssimo senhor secretário municipal de esportes de Hortolândia, Gleger Zorzinho, o senhor está dispensado. Um ótimo domingo, excelente semana. Valeu, Edu, para você também um grande abraço, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes e até a próxima, né, Edu? Se Deus quiser. Se Deus quiser, ele quer. Ponte 0, Tombense 0, Mestre Tigrão. E aí, Hélio dos Anjos, hein? Por aquilo que armou, já explicamos, alterações, essas e outras. Senhor Hélio, qual é o conceito dele? Ele tem a favor dele essa atenuante do elenco ser muito pobre, né, Edu? Então hoje ele fez o que pôde, perdeu aí um zagueiro importante, né? Perdeu o zagueiro Fábio mais Sanches. experiente que ele tem, fez essa articulação aí, botando o Giancarlo na dobra ali e abrindo, não é bem dobra não, ele abriu na verdade como terceiro zagueiro o Arthur, né? E soltou com bastante liberdade, fez um bom primeiro tempo o Jean Carlos. É uma pena que tenha se contundido. O zagueiro Fábio Sanches agora volta, mas em compensação não vai ter o Amaral. É um sacrilégio, né? Muito cartão amarelo. E ele tem a favor dele a atenuante da pobreza do elenco. Mas faz uma campanha horrorosa. Não sei, tenho minhas dúvidas se um outro treinador consegue extrair um pouco mais desse elenco, porque o Hélio, em termos de pontuação de resultado, ele só tem a favor dele que o time é um time que briga, que guerreia, que corre, que disputa a posse da bola, mas tecnicamente é um time sofrível e me parece, no compartimento ofensivo, do meio campo para frente, um time com muitas dificuldades, inclusive mal treinado. Mas não dá para jogar nas costas dele pela fragilidade do elenco, e eu não sei. Na virada do turno, aí se a Ponte mantiver esse nível de aproveitamento com o seu treinador, que já tem, inclusive, na temporada um rebaixamento, um 28%, não sei se dá para se segurar no cargo, mas eu tenho que atenuar muito a atuação dele, a passagem dele pela Ponte, pelo elenco que a ele foi oferecido, né? E foi colocado à disposição dele. Então, pelo que armou e as mexidas eu gostei, leva um conceito regular no jogo de hoje, no 0-0 perigoso e ruim para a Ponte dentro de casa contra o Tombense, Edu. E já Coritiba do Hélio, hein? Já Coritiba do Hélio dos Anjos, hein? Conceito do Tombense, equipe de Tombos, do Renatinho, ex-Ponte, olha, Renatinho, 33 anos, saiu no segundo tempo, Tombense 10 empates com o de hoje, hein? Ao lado do CSA, as equipes que mais empataram. Se Mirto Buzeto fosse vivo, estaria com inveja do Tombense, hein, Tigrão? Conceito da equipe de Tombos. Veio para empatar e empatou, uma partida abaixo do regular, conceito ruim. Para você, um ótimo domingo, excelente final de semana, boa semana, Tigrão, até a próxima. Um grande abraço a você, Edu, um abraço ao amigo da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Esse é o Tigrão, hein? Jabodeiro 2023. Olha, vamos lá, coletiva, hein? Hélio dos Anjos vai falar. Ponte 0, Tombense também 0. Oi, Hélio. O que falta é a nossa
qualidade de aproveitar aquilo que taticamente estão fazendo muito bem feito. Eu sempre escutei aqui na Ponte Preta que a Ponte Preta é um time que joga no erro de adversário. O time tal da Ponte Preta, tal época, jogava atrás, saía e matava. Eu não vejo isso como uma opção. É quase desumano, mas você fazer 95, 100 minutos entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, marcar lá o campo do adversário o tempo todo, uma bola não chegar no nosso gol em qualquer situação. Já estava preocupado no primeiro tempo, porque nós roubamos bolas no sistema defensivo do adversário, nós roubamos 12 bolas na saída de bola deles e a jogada não aconteceu para você matar. Né? E isso desgasta, mas mesmo assim não desgastou meu time. O retrato do jogo no segundo tempo, para mim, foi o mesmo. Quer dizer, foi o que eu falei para eles. A gente fica sofrendo, todo mundo sofre, porque vocês fazem bem feito, vocês dedicam. Eu não tenho nada a reclamar da questão cumprimento tático do jogo, você entende? E da questão dedicação. Nada a reclamar. Entramos hoje com 5 ou 6 jogadores com menos de 21 anos. Vou morrer abraçado com eles. E eles não são os jogadores totalmente decisivos. Eu não posso querer que o Léo seja o decisivo, que o Léo seja isso, que o Amaral. Quer dizer, a resposta é realmente muito positiva nesse sentido. Agora, futebol é gol, porque se não tem gol, o treinador não treina, o treinador é burro, o treinador escolhe errado. Quer dizer, porque é gol. Se a gente faz um gol hoje, tudo estaria... Eu até falei para eles, em qualquer momento do jogo, se nós tivéssemos feito um gol, a Tombense desabava. Em qualquer momento. A partir do momento que ele fez essa formação, eu sabia que eles não teriam muita contundência para adiantar a marcação, que eles iam baixar a linha o tempo todo. E tentou, com a flutuação, entrar com a bola dominada dentro de 3 zagueiros. Isso é o normal, todo mundo procura fazer isso. Nós não jogamos de 3 zagueiros quase que nunca. Por quê? Porque o lado esquerdo, nós principalmente, pode fazer a função de conduzir o tempo todo. Então eu citei isso. A nossa condução pela lateral, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, era na maior tranquilidade. Só que no primeiro tempo, nós somos passivos nas 2 beiradas. Não fiquei satisfeito com as 2 beiradas, tanto que eu substituí o Danilo, porque o que eu peço é que a gente ataca a linha. Não adianta você rodar a bola e trabalhar ela lateralmente. Ataca a linha com a bola ou sem a bola para a gente criar espaço. Isso tudo foi muito bem feito. Isso tudo foi o que para mim foi decisivo para a gente não fazer o placar até no primeiro tempo. Atacamos pouco a linha, roubamos N bolas no sistema defensivo deles, neutralizamos qualquer situação. Eles tinham uma ligação direta no Keké, que o Thiago disputou 2, acabou perdendo, mas eles não tinham um jogador de velocidade. Neutralizamos tudo. Fiquei feliz de ter um líbero, uma sobra de 17, de 18 anos, né? É brincadeira, uma sobra de 18 anos, passando a régua, que foi o garoto DG, né? E não aconteceu o gol. Não acontece o gol também, você entende? Como tudo, a responsabilidade é minha, sim, sou eu que escalo, sou eu que coloco. Trabalhamos muito a parte ofensiva da equipe. Aí eu tô com um problema seríssimo, eu falo isso publicamente, que eu já falei para eles, né? Daqui a pouco eu achei que o treinador não para treinar a bola parada. A bola parada minha, você entende? Vou jogar dentro de casa, eu dou ênfase na bola parada ofensiva. Nós tivemos 13 escanteios. Tô variando ao ponto de tirar o Luca da área para ele fazer a iniciação. Nós estamos com problema com isso. Só que os jogadores, eles têm procurado se dedicar. O treinamento acontece dentro da medida do possível. Só que não acontece o gol. A gente tem que escutar da torcida que o time é sem vergonha. Em hipótese alguma, esse time é sem vergonha. Porque o sem vergonha é aquele que não dedica, aquele que está aqui para... E vou até frisar. A Ponte Preta está começando a ficar do jeito que eu acho que é o certo agora. Nós estamos conseguindo eliminar jogadores, que é normal. Nós estamos conseguindo colocar jogadores. Estou conseguindo treinar aquele grupo que não joga com 14, 15 jogadores. A gente tem os contundidos. Então a coisa está começando agora. O presidente tem procurado, está esforçando muito. Eu estou esforçando. Porque tem jogador que está saindo da Ponte Preta que é eu que estou colocando no mercado. As pessoas me pedem oportunidade. Daqui a pouco, se o Fabrício for para fora do país, vocês podem ter certeza que fui eu que referendei. Então todo mundo está trabalhando para você ter um grupo normal. Com as contratações, a gente vai também bater nessa qualificação, porque infelizmente
A bola não é questão da bola entrar, não é só isso, não. Né? Infelizmente, nós não tivemos mais contundência de fazer essa bola entrar. Eu vou falar com toda a verdade. Essa semana eu cheguei a essa conclusão. É o trabalho mais difícil da minha carreira, que me desculpem as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho. É o trabalho mais difícil que eu peguei na minha carreira. Você entende? Eu estou vendo o processo de estabilização da Ponte Preta e eu não tenho que estar externando, porque quem tem que externar o que é a Ponte Preta são os grandes pontepretanos, pessoas que têm uma história aqui. Você entende? Mas nesses 5 meses eu estou convivendo com um dirigente super atuante nas questões Ponte Preta e eu estou vendo os absurdos em relação à Ponte Preta. Porque virou moda as pessoas acharem que para colocar um jogador na Ponte Preta você tem que trazer 3. Essa semana eu queria um jogador que está na primeira divisão. Sabe? Eu mostro isso publicamente se eu tiver que mostrar. Eu bloqueei o empresário dele. Eu não quero ser jogador. Sabe? Porque aí o jogador oferece A, oferece B, oferece C. Não, eu quero esse jogador. E o resto é com o presidente, o resto é com a nossa direção. Não fale mais comigo. Eu não vou trazer jogador aqui nas condições técnicas. Posso até, daqui a pouco, perder um grande jogador. Eu não sou dono da verdade. Daqui a pouco o jogador pode vir aqui para o nosso adversário e virar o maior jogador do mundo, mas eu não vejo ele nessas condições. E esse é uma coisa que o presidente está brigando muito, está lutando muito, você entende? Mas eu também nunca vi na minha vida, e eu falo isso muito com o presidente, você entende? A moda do empresário no futebol paulista é uma coisa absurda. E de empresário eu posso falar o que eu quiser, sabe por quê? Porque eu não devo um tostão para empresário. Um empresário não me emprega. Você entende? Empresário não me emprega. Tenho 38 anos de futebol. Nunca comi na mão de empresário para contratar jogador. Sou sim radicalmente contra. Você entende? Esses empresários, muitas vezes o empresário acha que trazer o jogador para cá de qualquer jeito, ele vai virar Neymar. Eu acho que eles, em alguns momentos, eles são até muito burros. Porque eles ficam com a quantidade de jogador que você dá vontade de falar assim, velho, porra, peraí, não tem nada a ver esses jogadores seus. Então, isso para mim é a dificuldade que agora pinta o quê? A dificuldade para contratar, a dificuldade para trazer um jogador com nível de salário mais alto. Você entendeu? Aqui, eu vou ser muito sincero, aqui chegou jogador que eu não entendi. Chegou um jogador aqui que tivemos que trazer, a apresentação dele foi como ele fosse o maior jogador do mundo. Eu olhei assim e falei, porra, ele tá no Globo.com, ele tá na onde, ele tá ali. Eu falei, pô, mas não é isso. Eu gosto de jogador que muitas vezes chega sem alarde nenhum. Quando ele chega sem alarde, já sai da pressão. Mas você sabe quem faz isso? As assessorias, que cria essa situação. Então, o que eu quero deixar bem claro é que a Ponte Preta tem esse processo e o finalmente é dentro de campo. O finalmente é dentro de campo. E nós estamos lutando com isso. O presidente tem... Porque não adianta, você não tira jogador por tirar. Você traz um jogador, na hora de tirar, é o dobro a despesa dele. É o dobro. Não tem jogador aí que já saiu, inclusive que nós afastamos, que está entrando na justiça contra a Ponte Preta? Não é isso? Por quê? Porque não serve para trabalhar comigo. Não serve para vestir a camisa da Ponte Preta. Eu sou hoje ponte pretano. Por quê? É quem me dá emprego. É quem me oferece condições de trabalhar. E tudo que eu puder fazer para amenizar prejuízo para a Ponte Preta, eu vou fazer. Essa é a minha obrigação como comandante de um grupo de jogadores. Olha, daqui a pouco eu só posso passar isso. Porque se você... Eu não vou falar uma coisa que eu não faço. Eu não tenho necessidade de mentir. Né? Se os treinamentos fossem abertos hoje, para vocês terem uma ideia, durante a semana nós fizemos 2 treinamentos de bolas paradas na semana. E eu fico com o fisiologista, fico com as pessoas me pressionando. Porque você não pode pegar um jogador e repetir ele. Eu vou pegar o Léo Naldi, eu vou fazer 50 bolas paradas com ele. Você entende? Quer dizer, vou atacar a musculatura dele. Então, ontem, por exemplo, nós posicionamos na nossa bola parada, eu fiz uma variação de iniciadores. Léo, Fecim, nós estamos chegando ao ponto de tirar um jogador que é definidor lá dentro para fazer essa bola parada. Então, para mim, só pode ser a tranquilidade. E a confiança que a gente dá 2 tipos de confiança. Por exemplo, na temporada passada, eu não tive problema com bola parada no clube que eu trabalhei. Eu não treinava a bola parada. Por quê? Porque era do jogador.
O jogador tem essa facilidade, que é aquele Giancarlo lá do Náutico. Ele acabou. A bola dele de tudo quanto é jeito era perigosa. Quando você não tem, você tem que ir para o trabalho, você tem que repetir, mas você também tem que dar tranquilidade. Então ontem pela manhã, nós fizemos o único trabalho que foi feito ontem. Você entende? Foi um trabalho de estimular os jogadores, é isso? E a bola parada. Foi o único trabalho que foi feito ontem, era 11 horas da manhã, nós estávamos fazendo esse trabalho. Não está acontecendo. Você falou uma coisa muito importante. Ei, isso são os números da FIFA. Os números da FIFA. Nós vamos ter uma Copa do Mundo agora, pode ter certeza que menos de 40% de aproveitamento de gols da bola parada não vai ser. Quer dizer, então, nós trabalhamos com isso também. Eu quero que a minha bola parada entre aqui. Que adianta você ter 13 escanteios e nós só tocamos uma vez na bola? Porque a bola não chegou bem, hora chegava mal no primeiro pau, hora chegava mal no segundo. Eu não estou aqui tirando a responsabilidade minha não, porque é inteiramente minha, certo? Mas uma coisa eu posso frisar, se treina, se dá confiança, se dá tranquilidade, mas nós realmente, no elenco, nós não temos aquele jogador assim, sabe, talhado para a bola parada, tá? Só para você ter uma ideia, nós estamos para contratar um meia e a primeira coisa que eu olhei no meia foi a bola parada dele. Você entende que quando o Ivo fez o processo todo da gente pesquisar, eu fui olhar e falei, falei pro Guilherme, filho, o moleque, o rapazinho tem uma bola parada boa, graças a Deus, daqui a pouco vem, nos ajuda nesse sentido. Se você fizer, isso são números também, 55% a 60% do aproveitamento dos pontos dentro de casa, você tem um número razoável para não ficar na zona de repassamento no final do campeonato. Isso é certo. Esses pontos são os únicos pontos que nós lamentamos dentro do nosso trabalho. Nós lamentamos, e eu discuto isso com os jogadores. Nós perdemos até o jogo o último jogo, não foi do Londrina, foi do Londrina. Até o Londrina nós perdemos 6 pontos dentro de casa, nós batemos muito nisso. Que foi a derrota do Novo Horizontino e a derrota do Londrina. Nós batemos muito nisso, né? E agora nós estamos o quê? Nós estamos estabilizados em várias coisas, né? Já está indo, que é a parte defensiva, que é o adversário não conseguir jogar. Mas nós não estamos matando, e dentro de casa nós temos que matar. O Moisés Lucarelli é famoso por isso, é alçapão. Você entende? Se nós fizéssemos, se a gente faz gols hoje, o próximo jogo nós vamos ter no mínimo 3 mil pessoas a mais. E aí começa a virar um alçapão. Eu tenho uma preocupação muito grande. Não é fácil você fazer campeonato de recuperação em brasileiro, né? Hoje, por exemplo, nós batemos assim rapidamente. Gente, os resultados de ontem nós vimos. Com os resultados de ontem, você entende? A gente tem que somar os 3 pontos para você ficar naquela disputa que para mim vai continuar. Ela vai continuar, mas eu precisava estar com pelo menos 20 pontos. Vou ser muito sincero. Precisávamos estar com pelo menos 20 pontos, porque aí você está numa condição de ter 9 a disputar. Daqui a pouco você vai para o segundo turno, não tendo a necessidade de ganhar mais pontos do que você fez no primeiro, em relação à zona de rebaixamento. Isso me chama a atenção, isso me preocupa. Isso cria instabilidade no trabalho, estabilidade para quem comanda, estabilidade para os comandados, né? O torcedor fica sem confiança, não é isso? E a gente vai apertando a cordinha no pescoço, e nós temos que colocar o dedo aqui para não deixar que a coisa aconteça da pior maneira para a Ponte Preta num ano dificílimo da Ponte Preta. Independente de eu continuar na Ponte Preta no futuro e tudo, esse ano ele é dificílimo para a Ponte Preta, pelo que eu estou conhecendo da Ponte Preta. Eu acredito, com as ideias do presidente, com as ideias do clube, e a gente conseguindo os resultados dentro de campo, de uma manutenção na segunda divisão, eu acredito que é do ano que vem para o outro ano, a Ponte Preta realmente estabilizar em todos os sentidos, principalmente tecnicamente. Olha, a diretoria não tem que provar nada para mim. E também a diretoria, a única coisa que eu posso frisar, que é todo dia só se fala em jogador aqui dentro do clube, só se fala em contratação. Você entende? É o Ivo fazendo meio campo com o presidente, discutindo ontem de manhã, por exemplo, nós estávamos discutindo contratação. Hoje eu já estava na minha sala, nós chegamos para o jogo 1h30 antes, eu já estava na minha sala. Como nós discutimos umas informações que nós tivemos no jogador ontem, faltava 50 minutos para o jogo, eu e o Ivo estava discutindo essa situação aqui. Então se discute, se fala, a dificuldade para contratar é muito grande também, porque não é questão. Nós queríamos um atacante que no ano passado foi decisivo. O time dele deu 10 assistências e fez 10 gols. Sabe quanto que está valendo no mercado? 140, 150 mil. Copete, vou citar o nome. Como é que nós fazemos? E está lá no Avaí,
praticamente nos últimos 10 jogos, eu acredito que não entrou em um. Então, imagina bem como que está o mercado. Aí fala que o Sport quer, fala que o Bahia quer, e é um jogador que hoje já ganha acima do dito, né, dos ditos 100. E olha aí, como é que a gente faz? Como é que o clube faz uma irresponsabilidade? Mesmo sabendo que tem a necessidade. E tudo isso se discute. Então, muitas vezes você faz uma aposta e acaba fazendo. Você está entendendo? O que eu gostaria que a Ponte tivesse hoje, você entende? É no mesmo nível que nós temos aí, DG, Léo, eu queria pelo menos 2 atacantes. Até mesmo para a Ponte fazer dinheiro. Porque atacante é atacante. Sabe? Eu queria ter 2 meninos aí para, sabe? Você falou do Eliel. Não, mas o Eliel, ele já tem uma grande virtude. Ele pode estar disputando o campeonato da reserva do bairro. Mas ele faz gol. O garoto faz gol. O processo dele pode ser um pouco diferente do que é o processo do Naldi, do que é o processo principalmente do Amaral e DG. E aí a gente tem que ter cuidado, mas está treinando comigo. O Edson liberou ele para mim, ele só voltou para fazer o jogo lá, voltou e fez 2 gols. Mas não é uma situação assim de você falar, vai resolver os problemas da Ponte. Tá entendendo? Agora, no mercado, olha, eu vou falar a verdade, foi um esforço muito grande do presidente. Quando eu falo presidente, eu falo da Ponte Preta. Bateu o Barça aqui. Um esforço muito grande. Um esforço anormal. E eu fico olhando assim, eu falo, gente, a que ponto que nós chegamos? Nós que eu falo futebol. Porque os jogadores do mercado da Série B, se você vai fazer a janela agora, você pode ter certeza que a maioria você vai ter que pagar acima de 100 mil. Estou falando para vocês com toda sinceridade. Porque você vai pegar um jogador da Série A, se você não fizer aquela, ó, um exemplo, você falou do Cruzeiro, o Cruzeiro paga um pouco, a gente paga um pouco. Se não fizer isso, meu velho, não tem, é quase humanamente impossível contratar jogador. E a gente, olha, eu não vou citar nada de jogador aqui, porque eu sempre falo, eu estou falando hoje do Barça, porque o Barça já tem uma semana que está treinando comigo. Tá entendendo? Na hora que os jogadores chegarem, vocês vão ficar sabendo, mas continuo falando. Eu acho que ofensivamente nós temos que melhorar muito. Edson, Rádio TV Bandeirantes. Parte você já respondeu, mas a partir de agora a calculadora também começa a entrar em campo, velho, pro segundo turno? Totalmente, eu tenho que ser realista. Você entende? Ela entraria em campo se nós estivéssemos com 20 pontos hoje. Quem está com 20 pontos, esquece. Quem está com 22, igual foi hoje agora a Tombense, esquece. O campeonato não está decidido. O negócio vai enroscar. Tá entendendo? O que nós queremos, o que eu quero é terminar o primeiro turno estabilizado. Para me dizer que eu não sonhei, eu sonhei com 28 pontos no primeiro turno, eu tenho o direito de sonhar. E hoje eu estou sonhando, você entende? Com 24. Porque nós temos 15, né? E mais 3, 9 com 24. Você daqui a pouco você vai precisar, em termos de rebaixamento, 21, 22 pontos. Só que vai ser uma guerra, porque todo mundo, o mesmo pensamento também tem, o Vila tem, todo mundo tem o mesmo pensamento de aproveitamento. O que nós temos que fazer é estabilizar. Nós estamos criando uma casca muito dura no corpo, na mente, né? Esses meninos novos aí estão passando por um processo maravilhoso de fortalecimento. Quem sabe que no segundo turno nós estaremos muito mais fortes e mais preparados para as adversidades que estão acontecendo. Olha, eu vou ser muito sincero para você, sabe? A torcida da Ponte está me respeitando muito. Você entende? Está me respeitando muito. Eu não estou vendo essa cobrança, essa coisa de louca, você entende? Normalmente a primeira coisa que acontece em coro você é chamar de burro. Isso aí é o natural. Você entende? Eu não fui agredido, eu sinto agredido. Realmente eu sinto. Quando me chamam de burro, eu sinto agredido. Eu acho que isso é uma ofensa para quem tem o nível de vida, o nível de trabalho, é uma ofensa. Mas faz parte, é aquela história. É o futebol brasileiro. Você entende? Agora, a cobrança ela tem que ser em cima de mim mesmo. A cobrança ela tem que ser em cima de mim. Você entende? Eu estou com 20 jogos no time. Você acha que eu estou satisfeito com o meu aproveitamento? Você acha que eu estou feliz de você vir na Ponte Preta e até agora ganhar o número de jogos que eu ganhei? Você acha que eu vou para casa hoje? Não, vou pegar minha mulher e vou para o principal restaurante de Campinas e tomar meu vinho? Não, eu vou para minha casa, eu vou refletir, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer sempre, que é estudar o próximo adversário, que é trabalhar junto com o clube para as questões de contratação. Agora, essa questão de limite, eu vou falar a verdade para vocês. Se eu quisesse sair, eu tinha saído. É a única coisa que eu falo publicamente. Se eu tivesse que sair, eu já tinha saído. Você quer ter proposta,
que é você falar para o grupo, para a pessoa, para o presidente que te procura, porque graças a Deus, quem me procura é presidente, quem me procura é dirigente, não é empresário, historiador que fica colocando, fala que está colocando seu nome, não dou esse direito, E eu não saí, sabe por que eu não saí? Porque eu tenho um objetivo. E quem tem 38 anos de carreira, você tem a felicidade de estar aqui hoje dirigindo a Ponte Preta, eu tenho que oferecer mais. Eu quero oferecer mais. Eu procuro oferecer mais. Eu procuro estar de frente a todos os problemas do clube. Você entende? Principalmente no que tange o rendimento dentro de campo. Não estou satisfeito, muito mais insatisfeito do que o torcedor. Sabe por quê? Porque o problema, ele é definido, as situações são decididas com eu na cabeça. O torcedor não, o torcedor é emoção. Eu sou frio, mas eu olho bem o que é a Ponte Preta e a necessidade da Ponte Preta se manter na Série B, ela é muito grande e é onde que nós vamos ter o respaldo do ano que vem, quem aqui tiver, a Ponte Preta realmente recuperar de tudo que tem acontecendo com a Ponte Preta nos últimos anos. Olha, declaração aí interessante, vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. Nós temos aqui o Nossa Área, que é de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Tem o Esporte em Debate, programa da tarde, apresentado pelo amigo Batista, das 17 até 19, dependendo do dia, até 19h30, depende se tem jogo ou não, tá? Olha, Hélio falando sobre empresário que procura, mas que ele não vive de empresário, não dá bola, que tenta arrumar até para jogador jogar entre o clube, que não foi aprovado, é o trabalho mais difícil da vida dele. Enfim, vários aspectos. Agora tem uma coisa que me chama a atenção na bola parada, né? Ele falou, não, a bola parada não treinava, deixa com o jogador, agora que eu tô treinando. Só se eu entendi errado. Não treina a bola parada, porque na bola parada tem muitos lances de fundamento terríveis que precisam ser corrigidos. Tem que chegar antes e depois do treino, ficar treinando 1 hora, batendo, até... É treino, é repetição, tem que treinar, até dar cãibra no cara, entendeu? Porque tem lance, seu Hélio, que é brincadeira. Eu sei que o senhor respeito demais o senhor, a gente percebe o seu trabalho, vai na beira, luta, gesticula, briga, vende bem o seu peixe. O senhor me aparenta um homem muito honesto, pelo histórico que o senhor tem também no futebol. Ninguém fica tanto tempo assim, 38 anos, né, no mundo da bola. Então, mas na bola parada, só se eu entendi errado. Seu Hélio, um grande abraço, muito obrigado. Ponte 0, Tombense 0, 14h25, eu volto já para o encerramento. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Energético TNT 473 ml, 6,99. Queijo mussarela Vitalac, peça ou pedaço, 45,90 o quilo. Contra filé bandeja resfriado, 39,95 o quilo para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até o dia 10 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Ducha Faminho 4 temperaturas branco Fame 127 ou 220 volts por apenas R$ 48,90. Acima de 10 unidades só R$ 47,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas.
Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Bandeirantes é do Pinheiro. Últimas do WhatsApp aqui, 5 meses, 2 vitórias, só isso acontece na ponte. Elber do Jardim Olina, amadorismo total, deixa eu ver aqui, a Marisa, só mimimi, final 85-41, esse treinador é muito blá 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 blá, vê se treina esse time melhor, cadê as ultrapassagens, as triangulações, as infiltrações, sai logo e não é... Oh. Atenção, Almeida do Guanabara, muito obrigado, é muito agradecido. Olha, hoje Ponte 0, Tombense 0, o Lucas Pessoa, um grande abraço, hein? Muito obrigado ao senhor pela técnica, ao Gilberto Sufi, ao Danilo Capucci, ao Gil Kleber, ao Leandro Renato, muito obrigado à técnica Bandeirantes. Olha, na semana então é o seguinte, na quinta, hein? Na quinta, dia 7 às 19, CSA e Ponte. E no sábado, né, dia 9, feriado estadual, Revolução Constitucionalista de 32, 11 horas sábado, próximo agora, Guarani e Cruzeiro, as próximas atrações, tá bom? Muito obrigado a todos, um ótimo domingo, Ponte 0, Tombense 0, então na quinta eu volto! Se Deus quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. RP Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Para cada brasileiro, existe um UOL que vai muito além da informação. Um UOL que está cada vez mais presente, facilitando a vida, impulsionando marcas e negócios e levando entretenimento para toda a família. Descubra mais de 20 podcasts, 8 horas de programação ao vivo, streaming, produtos e serviços digitais. Eu sou o Taviano Costa e também estou no UOL. UOL, universo de possibilidades. A temporada 2022 da Stock Car passa na tela da Band. Aqui na Rádio Bandeirantes, você fica por dentro, prova a prova, em boletins com Luque Monteiro. Todas as etapas da mais importante categoria do automobilismo do Brasil. Stock Car. Oferecimento Acedelco. Peça Acedelco. A confiança começa aqui. E Petrobras Podium, a gasolina oficial da Stock Car.